dia, como está a sua terça-feira? Chove na sua região? Tempo fechado, assim como a capital, muitas nuvens? Ou o sol já está aparecendo? A gente está chegando para levar você a informação ao vivo de todo o estado catarinense. Aqui na capital, deu uma firmada no tempo. Embora nós estamos vendo muitas nuvens, mas não chove nessa manhã de terça-feira. Daqui a pouco a gente traz as atualizações com a previsão do tempo. Vamos lá com mais imagens, você chegando agora com a nossa companhia. Vamos juntos até 1h05 da tarde. Vamos dar uma olhada agora no trânsito, como está a movimentação. Lá por Itajaí, não deu a imagem, deu uma travadinha. Vamos ver então qual a região que a nossa equipe vai separar para você acompanhar agora como está a situação ao vivo em Chapecó, Grande Oeste. Vamos para lá? Vejam só, Chapecó também com muitas nuvens, mas ainda o sol aparecendo entre nuvens no Grande Oeste catarinense, que teve aquela chuva toda na segunda-feira e vai ser destaque daqui a pouco com a participação ao vivo do Felipe Bastos, a chuva que causou alguns estragos também em Chapecó. Vamos lá com as informações. Olha só o que acontece aqui em Florianópolis. Mar avançando, ressaca na Praia dos Ingleses. Você conhece esse ponto? Deixa eu pegar ali as imagens agora para que vocês possam ver do alto o nosso Alexandre Vieira, né? Que é da Defesa Civil aqui de Florianópolis, com o drone movimentando as equipes da Defesa Civil e acompanhando essa situação que começou já na noite de segunda-feira e se estendeu. Foi uma madrugada tensa para essa comunidade na Praia dos Ingleses. Onde está agora a Sofia e traz o destaque da informação ao vivo, Sofia Gonzalez. 12 imóveis foram atingidos pela ressaca nessa madrugada. A área está isolada e a expectativa é de mais maré alta nas próximas horas. E o Kaique está em Barra Velha, que é outra cidade aqui de Santa Catarina, que ontem já foi destaque aqui no SCC Meio-Dia, né, Kaique? É sobre a questão de emergência, os estragos ocasionados também nessa praia, nessa cidade tão importante aqui do nosso litoral norte. O Kaique, o destaque da informação ao vivo no SCC Meio-Dia é contigo. Olá, Zanotto, olá a todos que assistem o SCC Meio-Dia. Estou às margens do litoral norte, onde 4 cidades no total já decretaram situação de emergência por causa do avanço do mar. Barra Velha foi a última delas, é onde eu estou e já eu volto com os detalhes dessa informação, porque para além da ressaca, esse decreto de emergência está diretamente relacionado a ações que os próprios moradores podem tomar para se protegerem da ação do avanço da maré sobre casas que ficam à beira-mar. Em instantes, aqui no SCC Meio-Dia. Obrigado, Kaique. Daqui a pouco ele volta com a Sofia, já com as informações então da ressaca atingindo o litoral do estado. E nós estamos na contagem regressiva, faltando um dia para a abertura oficial da 40ª edição da Oktoberfest. Como estão os preparativos? Daqui a pouco a gente te mostra ao vivo, direto de Blumenau, e os diversos tipos de cerveja artesanais produzidas na capital nacional da cerveja, que é Blumenau. E você já ouviu falar da novidade para esse ano? Uma cerveja com boldo, para curar a ressaca do dia seguinte. Será que vai dar certo isso? A gente te mostra tudo a partir de agora aqui no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, já estamos no ar com a edição dessa terça-feira, dia 7 de outubro. Vamos direto com o principal destaque aqui de Florianópolis, a ressaca que atinge o norte da ilha, a Praia do Zinga. Os ingleses, ontem à noite, já os moradores preocupados porque o mar começou a avançar e essa é uma das praias que ainda não tem aquela obra de alargamento, ao contrário do que foi feita na vizinha dos ingleses, Canasvieiras, que já não sofre mais com isso. Mas no Zinga, como nós estamos vendo, ainda esses imóveis atingidos. Aqui já foi feito também, né? Foi feito. É verdade, nesse ponto aqui do canto sul do Zinga, né, que fica ali bem próximo ao Santinho, também já foi feito alargamento, mas, pelo visto, não deu certo, porque nós estamos mostrando essa destruição patrimonial dessas casas. Vamos direto com a Sofia, que está por lá, e ela conversou com os moradores e tem mais informações para a gente ao vivo, então, da Praia do Zinga e essa preocupação agora, né, Sofia? Porque a imagem é preocupante, a gente vê que parte ali do muro já foi embora, algumas casas com piscinas, esses imóveis agora como ficam, né? Somente aguardando que o mar recue. Sofia, um ótimo dia, boa terça-feira, a informação ao vivo no SCC Meio-Dia é contigo, querida.
Bom dia, Zanotto. Bom dia para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Olha, Zanotto, uma situação bem complicada que não tem muito o que fazer no momento enquanto a maré não baixa. E eu vou te contar que ela está subindo cada vez mais, viu? É isso que a gente tem visto aqui. Nós chegamos por volta das 9h30 da manhã aqui no local e conseguimos fazer imagens, né, de todos os estragos, de tudo que aconteceu por aqui. Só que está cada vez mais difícil circular por essa área porque a maré está subindo muito realmente. Aqui a gente consegue ver um pouquinho, vamos tentar fugir aqui do mar, né? Mas a gente vê que a área está isolada, a Defesa Civil já colocou ali uma faixa provisoriamente, estão aguardando uma placa também para que as pessoas não circulem mais por essa área aqui. E a gente vê que tem aqui então os muros, né? É impressionante o concreto que foi destruído aí pela força da água. Ali a gente conseguiu fazer umas imagens antes que mostram o estado, né? Realmente do que desmoronou ali naquele espaço. Era um concreto bastante grosso, a gente consegue ver, mas caiu. Aqui então foram 12 casas atingidas, segundo a Defesa Civil. Esse monitoramento já estava sendo feito há 3 meses, 9 casas aí já estavam com esse risco, só que então na última madrugada mais 3 foram atingidas e a gente está vendo aí um pouco desses escombros. Nós conseguimos conversar com moradores aqui do local, a prefeitura, né, a intendência aqui do norte da ilha da prefeitura também esteve aqui pela manhã retirando alguns postes que caíram, né? Tiveram 5 postes afetados, então 3 deles caíram, realmente foram retirados, 2 estão ainda suspensos, mas realmente é difícil tomar qualquer tipo de medida enquanto a maré continua alta e a expectativa é de que ela suba ainda mais, Zanotto. A gente também conversou com um oceanógrafo da Ipagre-Cirã, também com a Defesa Civil, que falou aí da expectativa para as próximas horas e vamos trazer isso já aqui no SCC Meio-Dia. Damos então, daqui a pouco a Sofia retorna, também ouvindo a comunidade, ouvindo a Defesa Civil, mas o nosso irmão Boza, editor-chefe, foi buscar a informação aqui, Sofia. Março de 2023, uma obra de quase 18,8 milhões de reais do alargamento desse ponto da Praia dos Ingleses. Gente, nós estamos falando do março de 2023, dá o quê? 2 anos e pouco? 2 anos e meio? 30 a 35 metros nós tínhamos então, né? Foi a distância de faixa de areia quando a obra foi concluída. Porque aqui, ó, lá em frente, ó, vocês estão vendo um pedacinho, fica já a região das dunas, ali não tem casa. As dunas, aí dá a volta, do outro lado já a Praia do Santinho. A Praia do Santinho tem restinga, não tem casas, não sofre com essa ação, diferente da Praia dos Ingleses. Agora, como fica, né? Então, a cada 2 anos será necessário colocar uma outra obra como essa, com tamanho investimento, e depois o mar vem e leva tudo? Nós estamos acompanhando esse processo, né? Vamos a Barra Velha, porque é outra cidade aqui de Santa Catarina, região do litoral norte, que já decretou situação de emergência justamente pelos estragos provocados pela chamada erosão costeira. E a prefeitura já está planejando fazer obras de contenção, reparo das orlas. Vamos atualizar essas informações com a participação ao vivo do Kaique Guedes, que está no local, já circulou por lá nessas primeiras horas da manhã e traz mais detalhes para a gente. Mas infelizmente, Kaique, o que a gente vê de imagem na sua participação ao vivo é muito semelhante ao que está acontecendo aqui nos Ingleses, norte da ilha de Santa Catarina. Kaique, bom dia. A informação ao vivo no SCC Meio-Dia é contigo. Olá a todos, este espaço ilustra bem o problema, que é antigo na região. Desde 2017 houve uma acentuação nessa parte de maré alta, ressaca, porque a erosão costeira nada mais é do que ressaca e maré alta, como falamos popularmente no dia a dia. E esse problema ele tem sido corriqueiro em 4 cidades do litoral norte que já decretaram situação de emergência, isso desde meados do ano. A última delas foi Barra Velha, onde eu estou ao vivo, junto com o cinegrafista Christopher da Silva, mas outras 3 também estão com um decreto em vigor. São elas, São Francisco de Assis, Balneário Barra do Sul e Itapoá, todas no litoral norte catarinense, com cenários muito parecidos com este. O mar avança, corrói as partes, há essa erosão costeira, então ele avança sobre vias à beira-mar, casas que são construídas na beira da praia
e isso causa muito problema. Quem acompanha o jornal desde o início vai lembrar que eu falei que o decreto aqui em Barra Velha, ele está diretamente relacionado a ações que os próprios moradores podem tomar, além, é claro, do que a prefeitura previu. Portanto, eu vou conversar com o Felipe Matos, diretor da Defesa Civil de Barra Velha, para que ele explique e converse com você, cidadão do Litoral Norte, que passa por esse problema. Boa tarde a todos. O prefeito ele tem pedido aí desde o início, né, do mandato que a gente desse uma atenção a essa situação que acomete bastante os moradores. São situações bem antigas, agravou ali a partir de 2017, tendo o primeiro decreto. 2020 foi colocado mais um. A gente trouxe o pessoal do estado para que eles fizessem uma avaliação. Local classificado aí com risco muito alto, inclusive. E desses últimos decretos que eles foram inclusos, né, em estado de emergência, dessa vez a gente quis trabalhar de maneira preventiva, acabou linkando aí com esse evento atual, onde ele proporciona aos moradores, tanto aqui da região das Pedras Brancas e Negras, assim também como da região da Península, que eles possam estar protegendo suas moradias, né, com as contenções. Felipe, por falarmos no estado, já está em análise projetos para a construção de moles em Barra Velha. Eu peço que você conte a quantas anda essa iniciativa. Já está bem adiantado, na verdade já foi levado para frente, né, esse projeto. Tende a ajudar bastante toda essa região, inclusive estendendo, a gente tem aí uma extensão de praia que hoje acaba não sendo aproveitada e a ideia é que a gente consiga implementar e possa, né, usufruir, assim também com os próprios residentes locais, eles consigam estar aproveitando o espaço e que hoje acaba precisando aí ser contido. Porque para quem não é de Barra Velha, nós temos que destacar que aqui há uma faixa de areia em que é possível caminhar, tomar sol, colocar até mesmo o guarda-sol. O mar ele avança e é algo já corriqueiro, esse avanço do mar. Até outubro, mais ou menos, costuma ser um período mais acentuado de ressaca, depois ele segura e assim vai e volta o por isso do decreto. Exatamente, o decreto ele vai dar oportunidade para que esses moradores, né, conforme já tinha passado anteriormente, deles fazerem essa contenção, protegendo a residência e não apenas esperando acontecer, assim como nesse ponto, né, aqui havia uma residência e aqui precisou ser derrubado, para que não gerem esses danos mais agravantes. Da mesma forma, a gente vai entrar apoiando aí com o plano de contingência e a capacitação de todos os moradores local. Muito obrigado, Felipe Matos, diretor da Defesa Civil de Barra Velha. Estamos na região de Itajuba, portanto, saindo daqui, eu e o Christopher vamos à Península para mostrar a você que assiste o SCC Meio Dia qual é o cenário por lá. Em São Francisco do Sul houve destruição de uma via e eu conto isso já já na tela do SCC SBT. Zanotto. Obrigado, Kaique. Então, daqui a pouco com o Christopher, nosso cinegrafista, eles vão se deslocar para esse outro ponto e voltam com mais informações ao vivo dessa situação de Barra Velha. Ainda nessa edição, a gente vai trazer informações também de qual a praia aqui de Santa Catarina, da mesma região, Litoral Norte, que teve já aprovadas licenças também para fazer essa manobra, né? Essa obra de engordamento da praia. Mas agora vamos ao Grande Oeste, porque você que acompanhou a edição de ontem do nosso SCC Meio Dia, viu que o Felipe estava ao vivo, né, com as informações já daquela chuva que acabou provocando alguns estragos em Chapecó. Então nós vamos agora com o Bastos atualizar essa situação para saber como está essa terça-feira. A chuva passou, mas é todo aquele rescaldo agora, né, Felipe? O levantamento dos prejuízos. Ou teve alguma área mais específica que a Defesa Civil aí de Chapecó atuou durante a chuva de segunda-feira? Felipe Bastos, bom dia. Informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. A segunda-feira foi de muito trabalho, Zanotto, por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade de Chapecó. Durante praticamente a manhã, comecinho da tarde, também nesse momento não chove, a chuva foi embora, 16 graus a temperatura nesse momento, mas nós tivemos, viu, Zanotto, registros de alagamentos pontuais em 3 bairros aqui da cidade, no bairro EFAP, no bairro São Cristóvão e também no bairro Saíque. Por lá a gente teve alguns transtornos, sim, moradores também sofreram tiveram registros de casas destelhadas, também alguns moradores precisaram de lonas para
colocar nos telhados porque tiveram os telhados arrancados das residências. A gente teve registro também, Zanotto, de uma escola aqui da cidade que precisou interromper, ou seja, cancelar as aulas no período da tarde por causa do entupimento de uma calha. Nessa escola, então, 4 turmas não tiveram aula durante a tarde, situação que já voltou à normalidade aí na manhã desta terça-feira. Quem conversou com a gente, Zanotto, foi o gerente de prevenção da Defesa Civil aqui de Chapecó, o Valdinei Caldarte. Ele mandou um vídeo para a nossa equipe agora há pouco, atualizando a questão das chuvas aqui na cidade, já que nesse momento não chove, mas o tempo permanece nublado. Vamos conferir então o que falou o gerente de prevenção da Defesa Civil aqui de Chapecó. Olha só. Na manhã dessa segunda-feira, a Defesa Civil de Chapecó atendeu algumas ocorrências, entre elas alagamentos da região da Grande FAP, ontem que em 2 horas ocorreu uma chuva equivalente a 6 horas em nosso município. Também teve fortes ventos na região do bairro Santo Antônio e do bairro Saíque, onde que nós entregamos lonas para atender aquela ocorrência. Ainda informamos que o tempo continua estável e você pode comunicar à Defesa Civil a qualquer momento no telefone 199. Fica o registro, então, o alerta também, se você foi atingido de alguma forma, ainda não conseguiu entrar em contato com a Defesa Civil, telefone 199, o pessoal vai estar lá para organizar também e ajudar você que precisa e sofreu algum prejuízo, teve algum transtorno por causa das fortes chuvas. Falando mais uma vez, nesse momento, viu, Zanotto, não chove aqui em Chapecó, o tempo fechado, completamente nublado, a temperatura é 16 graus e a gente fala ao vivo aqui do Parque de Exposições da EFAP, porque vai começar uma das maiores feiras multissetoriais do sul do país, mas esse assunto é para daqui a pouco aqui no SCC Meio-Dia. Zanotto, devolvo para você no estúdio. Combinado, Bastos, ele acompanhou a coletiva imprensa nessa manhã dos preparativos, daqui a pouco ele volta com as informações da Grande FAP Brasil. E também nessa edição do nosso SCC Meio-Dia tem um esporte, tudo sobre a preparação do Criciúma, que entra em campo hoje enfrentando o Amazonas. O jogo é fora de casa, é uma oportunidade para quem sabe o Criciúma retomar a liderança da Série B e se consolidar cada vez mais dentro mesmo do G4 e aí em 2026 voltar à elite do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nós temos data FIFA, né? Mas não chega a comprometer o calendário da Série B, somente a Série A do Campeonato Nacional. E você vai ver também nessa edição, quem utiliza o transporte coletivo na Grande Florianópolis, prepare o bolso porque vem reajuste por aí. Dessa vez as passagens dos ônibus intermunicipais em algumas cidades, que a gente vai atualizar daqui a pouco a informação depois do intervalo. E vamos voltar, é claro, também trazer as informações ao vivo da região de Barra Velha e também dos ingleses após a erosão costeira. Teve ressaca nessa noite e madrugada e a comunidade aqui do Zing, também lá de Barra Velha, estão preocupados com essa situação. É a informação que a gente traz na sequência. Agora, 11 horas e 18 minutos. Já fez o seu almoço? Está preparando? Fique com a gente, vá almoçando e deguste das informações do estado de Santa Catarina ao vivo aqui no SCC Meio-Dia. Entendeu? Estamos de volta com a sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Muita informação ao vivo de todas as regiões do estado. Vamos agora para o Vale. O nosso Paulo César atualiza a informação de um caso que aconteceu no fim de semana. Foi notícia de ontem aqui também no nosso SCC, de mais uma vítima de feminicídio. E havia uma informação, relato da comunidade, que o principal suspeito de ter tirado a vida dessa mulher de 52 anos era o companheiro dela. Agora, o detalhe é que ele não foi encontrado na cena do crime. E ele sai do local, né, o Paulo César, gritando, pega ladrão, e se esconde numa área de mata. Ou seja, imaginou esse sujeito que conseguiria disfarçar o crime praticado, mas é óbvio que não deu certo, a polícia investigou, descobriu e já chegou à localização dele, né, Paulo César? Uma ótima terça-feira, a informação ao vivo no SCC Meio-Dia é contigo. Bom dia, Henrique Zanotto. Uma terça-feira abençoada a todos nós. Exatamente, foi uma tentativa do autor do feminicídio em Rodeio, tentativa de enganar a polícia. Vamos relembrar os fatos então. O crime aconteceu na madrugada do último sábado. Zenaide Fernandes Paes Vieira foi morta dentro da própria casa onde morava, em Rodeio, vítima de 7 facadas. Os filhos dela, que moram em frente à residência onde tudo aconteceu, ouviram os gritos de socorro da mãe e foram ver o que era.
e aí na sequência viram o pai deles saindo da casa, gritando pega ladrão, como você destacou, Zanotto. Era uma tentativa dele de enganar a polícia. Na sequência, o homem, o suspeito, fugiu para uma área de mata fechada próximo à residência, onde ele passou durante todo o final de semana escondido, foragido. Mas ontem a casa caiu para ele. A gente tem imagens para mostrar aí de uma força-tarefa das forças policiais da região. A PM de Indaial colocou 30 homens, né, fecharam o cerco. A PM e a Polícia Civil trabalharam para localizar o homem. E com a ajuda de um drone de última geração, tecnologia de ponta, um drone com câmera térmica, esse drone foi determinante para localizar e prender o suspeito que estava escondido atrás de uma árvore naquela região de mata fechada. O comandante da PM fala um pouco mais sobre esse trabalho realizado ontem, que resultou na prisão do autor do feminicídio. Em resposta ao feminicídio acontecido na cidade de Rodeio, a Polícia Militar, ao tomar conhecimento que havia sido expedido o mandado de prisão contra o indivíduo, realizou na tarde de ontem uma grande operação visando a sua captura. Foram mobilizados cerca de 30 policiais militares, foi utilizado inclusive um drone com câmera térmica, visando otimizar a operação e garantir a captura do indivíduo, que após cerca de 3 horas de operação acabou efetivamente capturado, demonstrando mais uma vez que a nossa comunidade pode sempre contar com a Polícia Militar. Olha, Zanotto, importante trabalho da polícia então, né? Uma cooperação, polícia militar, polícia civil, um apoio também com a ajuda da tecnologia, com o drone. Conseguiram em 3 horas nesta operação localizar e prender o suspeito. Em depoimento na delegacia, o autor do feminicídio confessou ao delegado responsável pela investigação, o Aderlan Camargo. O suspeito confessou ser o autor do crime, sim. E ele alegou que a esposa, a Zenaide, a vítima, não queria mais nada com ele. E ele contou ainda também que teria descoberto uma suposta segunda traição da mulher. E isso ele não perdoou. As informações que foram passadas agora há pouco pelo delegado Aderlan Camargo, responsável pela investigação. Zanotto, trabalho da PM, trabalho da Polícia Civil. Infelizmente, mais um caso de feminicídio registrado aqui no Vale do Itajaí, e o autor do crime está agora no Presídio Regional de Blumenau. Zanotto, você. Obrigado, Paulo César, pelas suas informações. Daqui a pouco o PC volta com mais informações também da região do Vale, lá de Blumenau, mas destacando essa ocorrência lá de Rodeio, com a localização e prisão do sujeito que tirou a vida da sua companheira. Obrigado, PC. Olha, nessa manhã teve acidente grave na BR-101, na região de Balneário. O que acontece? 6 pessoas estavam dentro de um veículo de passeio, um Volkswagen Gol, quando se envolve numa colisão. Já começa por aí o erro. A capacidade para esse carro é de 5 pessoas. Teve uma mulher que ficou presa às ferragens, estava justamente no banco traseiro, como a gente vê nessa imagem de um motorista que passava o local e gravou. Eram por volta ali no início da manhã, 7 da manhã, quando no quilômetro 129, sentido norte, acontece essa colisão. E percebam que o carro bate sozinho na mureta. E quando a Polícia Rodoviária Federal chega no local, encontra 5 pessoas. Quem estava fora da cena do acidente? O motorista. E qual a informação oficial que nós temos de momento da Polícia Rodoviária Federal? Que os próprios passageiros contaram aos policiais que o condutor do carro estava alcoolizado, embriagado. E essa seria justamente a causa dele sair do local após o acidente que ele se envolveu, deixando o trânsito complicado. Algumas pessoas estavam em estado mais grave, além dessa mulher, teve uma outra passageira que também foi encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso, ali mesmo em Balneário Camboriú. Os demais somente ferimentos leves. Então vejam, início da manhã, o sujeito dirigindo embriagado, com 6 pessoas dentro do carro, se envolve nessa colisão. E também teve um outro acidente, esse no início da tarde desta segunda-feira, que aconteceu na SC 114, ali na região de Painel, destino São Joaquim. O que acontece? O motorista dessa picape, o seu Pedro Paulo e a sua companheira, eles estavam então subindo esse trecho quando ele perde o controle da picape, vocês vão ver a manobra, e atinge de frente o caminhão que estava descendo, e o condutor do caminhão nada pôde fazer. Vejam, passa o Onix e depois na subida,
Vejam que ele perde a traseira do carro, vai de lado e bate de frente com o caminhão. Apesar de todo o esforço das equipes que atenderam, da Polícia Militar Rodoviária Estadual, bombeiros e SAMU, a passageira, né, e o condutor não resistiram aos ferimentos. Nesse momento, eles estão sendo velados lá em Lages, onde deve acontecer nessa tarde, portanto, o enterro do casal que não sobreviveu após essa colisão. Agora, o que chama a atenção, né, gente, que não é descida, né? O carro que se envolve no acidente, ele está subindo. Não dá para saber a velocidade que estava esse motorista, mas fica visível na imagem que ele está na faixa do acostamento, subindo, e de repente ele atravessa, né? Cruza as duas faixas e pega no sentido oposto o caminhão que estava descendo. Fique atento, né? Fique sempre alerta, principalmente em dias de chuva. Vamos com mais informações da Sofia, que está lá nos Ingleses, norte da ilha, acompanhando os pontos onde nós tivemos essa erosão, ressaca do mar, prejudicando a comunidade que tem as suas casas ali na orla da Praia do Zinga, Canto Sul. Sofia Gonzalez, a informação ao vivo é contigo. Impressão minha ou baixou um pouco a maré desde a sua primeira entrada? Porque antes estava batendo aqui em cima no muro, né? Agora estou vendo que já tem um espaço aí, um recuo, onde você vem com a informação ao vivo, Sofia. Zanotto, bom dia novamente. A impressão sua, viu, é que a gente mudou de lugar aqui. A gente estava um pouco mais próximo ali das casas que estão sendo atingidas, só que a maré está subindo cada vez mais, então está ficando bastante complicado estar ali. O nosso cinegrafista, o Ari, aqui até levou um banho, né? Acabou molhando todo o sapato, porque a maré está subindo com muita velocidade mesmo. Foram 12 imóveis atingidos, então, aqui na Praia dos Ingleses, só que foi principalmente a parte dos muros, né? Essa divisão ali entre os imóveis, as residências e a praia. Nenhuma delas realmente ficou interditada, né, até o momento, pela Defesa Civil. 9 casas já vinham sendo monitoradas aí há pelo menos 3 meses, mas mais 3 então foram atingidas nessa madrugada. E o pico da maré foi às 2 horas, então, e atingiu 1,36 m acima do nível do mar. 5 postes aqui de iluminação da praia foram atingidos, 3 deles caíram, foram removidos aqui pela Prefeitura na manhã de hoje, e outros 2 permanecem lá bastante inclinados ao longo aqui da praia. Mas é difícil fazer qualquer coisa nesse momento, porque a maré está bastante alta e deve subir ainda mais nas próximas horas. No momento a gente tem então a área isolada, isso porque há muitos dejetos, né, dessas construções, muitos restos, enfim, temos vidro também, inclusive um fiscal da Defesa Civil que estava aqui no local disse que uma pessoa já cortou o pé ali, então por isso que a área está isolada, e a orientação realmente é não passar por ali. No resto da praia, a gente percebe aqui que a vida continua normal, né? Temos turistas, temos pessoas passeando por aqui. E olha, Zanotto, chama atenção no meio desse caos todo, né? Todo mundo aí na expectativa das próximas horas do que deve acontecer. Tem um cachorrinho aqui, ó, dormindo como se não fosse nada. Olha ele ali, bastante tranquilo aqui, sem imaginar o que pode acontecer aí nas próximas horas. Nós conversamos também com muitas pessoas que estavam aqui no local, conversamos com proprietários dos imóveis, né? Estavam aí bastante chateados em relação à falta de alerta, né? Disseram que a Defesa Civil esteve aqui na noite de ontem, mas eles gostariam de ter recebido algum alerta, alguma coisa nesse sentido mais efetivamente, mas a verdade é que realmente seria difícil evitar a força da água, né? A Defesa Civil falou também em relação aos muros que são construídos aqui no local. Ela disse que é necessário fazer toda uma avaliação com engenheiros, com arquitetos, até com a Floran mesmo, para ver qual é o tipo de construção mais apropriada para o local. Mas o que eles disseram é que normalmente cimento, essas coisas que não são nada porosas, assim, não seriam o ideal, e parece, né, ser mais forte, mas com a força da água acaba promovendo então esse choque que faz com que a estrutura caia. Já as paliçadas, por exemplo, que são feitas de madeira, elas acabam tendo uma resistência maior à força da água. E a gente realmente consegue observar isso nos estragos que aconteceram na última madrugada, né? A gente vê que os muros que são de cimento realmente caíram, e os de madeira, que estão um pouco mais à frente da praia, eles permanecem em pé ali, alguns com algumas
alguns danos, mas permaneceram mais em pé do que os de cimento. Em relação dos proprietários que a gente conversou aqui, ele falou sobre a dificuldade de tirar os materiais. Eles foram notificados para tirar todos os restos aqui de materiais, mas não tem condições de fazer isso enquanto a maré não baixar. Vamos acompanhar o que o Diego falou, olha só. Foi assustador porque a gente que está aqui já há algum tempo jamais ia imaginar, porque a gente tinha 70 metros de areia aqui e foi tudo. Na noite anterior, né, começou, já vinha acontecendo mais ali para o Belmar, ali o Mauna Loa. A Defesa Civil, que eu acho assim, a gente deveria ter comunicado, emitido, até vieram, mas assim, ficou sem aviso, sem nada, e o mar é imprevisível, né? A gente teve o exemplo do Rio Grande do Sul, a minha questão com eles é, nós vamos deixar acontecer uma coisa mais grave? Frequentemente acontece, né? A prefeitura também esteve aqui do local retirando os postes, porque como são postes de iluminação da praia, eles são então de responsabilidade da prefeitura. E esteve aqui o José Paulo Vieira, que é o intendente responsável pelo distrito dos ingleses da prefeitura de Florianópolis, e ele comentou também sobre essa ocorrência. Acontece, né? Mas dessa vez foi a pior, né, dos últimos tempos. A gente não entende, né, a natureza ela faz, mas é uma coisa que já é frequente na nossa praia, né? Depois com o engordamento e o alagamento da praia melhorou bastante a situação, mas agora há alguns meses já vem acontecendo isso, principalmente nesse ponto aqui da nossa praia. Fazer um paliativo, né? Nós estamos com a equipe da intendência aqui fazendo a retirada desses postes, alguns materiais que ficaram na faixa da areia, e vamos fazer o isolamento, né, a pedido da Defesa Civil, e já pedimos também às pessoas que passam por aqui, né, que têm costume de passar por aqui, que evitem passar até que seja feito os reparos, né, adequados para que seja um ponto novamente de segurança para as pessoas passarem por aqui. E chama a atenção porque, como o intendente falou, não tinha se visto ainda uma ressaca dessa magnitude, né? E por isso a gente também foi atrás de uma explicação para entender que fenômeno é esse que causa todo esse pico da maré tão acima aí do nível do mar. Então a gente conversou com o Carlos Eduardo Salles de Araújo, que é oceanógrafo da Epagre-Cirã. Esse fenômeno é devido a uma combinação de fatores. A maré astronômica provocada pelo efeito combinado da atração gravitacional do Sol e da Lua. Então, na data de hoje, a gente tem um evento que a gente chama de maré cheia de Cisígia, que é a maré de lua cheia e lua nova. Nessas marés, as marés altas são mais altas e as baixas são mais baixas, aumentando ou rebaixando o nível do mar. Adicionado a isso, a gente tem o que a gente chama da maré meteorológica, né? E a maré meteorológica ela pode ser tanto positiva quanto negativa. No episódio dessa madrugada, os fortes ventos de quadrante sul que sopraram durante toda a plataforma continental aqui do nosso litoral, desde lá da Argentina até aqui a nossa região, provocaram uma corrente, e essa corrente ela acumula água na costa, provocando essa sobrelevação adicional em cima da maré astronômica. E com a Defesa Civil, a gente conversou então sobre a previsão para as próximas horas, né? Lembrando que hoje, então, o pico da maré, às 2 da madrugada, foi de 1,36 metros aí acima do nível do mar, só que agora, cerca de 1h30, 2 horas da tarde, a previsão é de que o pico deve chegar a 1,40, ou seja, mais alto do que chegou nessa madrugada. E ainda depois tem uma nova previsão para as 2 horas da madrugada, agora de terça para quarta-feira. A expectativa, então, é de que a maré continue alta, e por isso a gente também falou com o Alexandre João Vieira, que é o diretor de operações da Defesa Civil aqui de Florianópolis. A previsão, nós temos aí mar agitado decorrer da tarde de hoje, né? Nós temos maré alta hoje à tarde, e a previsão vai até amanhã com previsão de maré alta, né? O pico vai ser 2 horas da tarde e à noite ali por volta das 2 horas da manhã também. Nós temos aí uma previsão de lua cheia também, que vai ser essa noite, e com isso maré de Cisígia, com isso o mar acaba aumentando mais. Nós temos um mar agitado com ondas aí de 2,5 metros, 3 metros em toda a costa de Santa Catarina. A orientação, então, né, diante de qualquer emergência, qualquer dúvida, ligar para a Defesa Civil
199. E a gente pode ter aí mais uma noite bastante intensa, né? Pessoal aqui da comunidade dos ingleses apreensivo, esperando, porque com a força da água não há muito que se possa fazer por enquanto, Zanotto. Sofia, então a gente está com a informação completa, né, com o especialista explicando que essa combinação de fatores, né, até a Sofia deu detalhe que a maré está subindo novamente, porque agora eu vi o Alexandre Vieira da Defesa Civil já passando essa informação, que o pico agora, nessa terça-feira, é daqui a pouco, gente, às 2 da tarde, depois ela desce e na madrugada sobe de novo, porque essa combinação, então, como nós vimos, o pessoal ali, quem que falou com a gente ali da Defesa Civil? Foi o oceanógrafo, né, ele explicando que há uma combinação da lua cheia, com a maré alta e ainda esse vento no quadrante sul que causa aquele empilhamento da água na costa. Agora, a pergunta que fica, e é algo que a Prefeitura deve estar ainda avaliando junto com o Governo do Estado, porque vocês recordam que nós tivemos aquela draga, né? Que veio ali, ficou fazendo toda essa obra, deixou a praia bonitinha e agora, menos de 3 anos, né? 2 anos e meio após, o mar vem e engole tudo. E como fica diante de uma situação dessa? Será que o governo do estado e a prefeitura vão investir novamente quase 20 milhões, né, 18 milhões e 800 mil reais na obra feita em 2023? Será que novamente teremos uma obra como essa ou não vale a pena tamanho investimento enquanto a natureza, enquanto o mar vai reagindo da maneira que nós estamos vendo ao vivo agora nessa terça-feira, madrugada tensa para a comunidade. Embora, é bom esclarecer uma coisa aqui também, não há risco de vidas. Nós estamos falando de uma questão de patrimônio dessas pessoas e principalmente o turismo afetado na Praia dos Ingleses, no Canto Sul, porque aqui não tem praia. Como que as pessoas vão aproveitar agora a temporada dessa maneira? O morador que conversou com a Sofia, com a nossa equipe, até falou, né? Mas acho que aumentou um pouquinho, né? Porque era de 30, 35 metros, não chegava a 70 metros de distância, como ele mencionou ali, né? Era um pouco menor. Mesmo assim, já estava suficiente para que as pessoas pudessem aproveitar as praias, para que os proprietários desses imóveis ficassem tranquilos, mas foi embora. A água levou tudo, o mar levou novamente. E aí fica o questionamento. Vamos aguardar ao longo dessa semana, ver se teremos um posicionamento de Florianópolis e do governo do estado para saber se já há o planejamento para novamente fazer o engordamento da Praia dos Ingleses ou se é algo que não dá para investir tanto dinheiro, levando em consideração esse período curto que nós tivemos, né, de 2 anos, 2 anos e meio, novamente o mar levando tudo lá na Praia do Zinga. A Sofia continua no local, né? Daqui a pouco ela pode voltar com mais informações, porque uma praia que já tem a definição que vai ter agora essa obra de alargamento é a Praia do Gravatá, em Navegantes, que fica bem no limite ali entre as cidades de Navegantes e de Penha. Foi feito o processo de licitação, já está aberto, e esse é um dos projetos mais aguardados para que essa praia tenha novamente a sua orla. E aqui na Praia do Navegantes, ali no Gravatá, passei alguns anos da minha adolescência, ali de 94 até os anos de 2000, 2004, final de ano, a gente pegava a família toda, né? Quando passava direto na escola, já em mês de novembro, né? Quando conseguia as boas notas, já, ia para a praia, ficava lá com o vô e com a avó. E tinha a praia aqui do Gravatá. Hoje não tem mais. Hoje é pedra sobre pedra em todo esse costão. Então agora, Navegantes, que é uma das cidades que mais crescem no estado de Santa Catarina, com a sua economia portuária, né? Vem desenvolvendo e muito, e precisa novamente ter a Praia do Gravatá. Olha aqui, ó, cadê a praia? Estão vendo? Ó? Pode encher a tela, por gentileza, Israel, para mostrar muito bem aqui no nosso SCC meio-dia. É só pedra, é só o costão. Onde nós temos praia ainda é a chamada meia praia, né? É que vai descendo e depois Praia Central de Navegantes. Mas qual a diferença? Por que na Praia Central e na meia praia ainda tem praia e no Gravatá não tem mais? Sabes? A restinga. A restinga, que ela funciona como uma esponja. Onde não há restinga, onde há construção, seja calçadão, sejam imóveis, o mar vai lá e toma. Deixa eu ir ao vivo com a Cris Pinheiro, que traz mais informações para a gente, Cris, porque nós estamos acompanhando esse paradoxo, né? Enquanto o Gravatá Navegantes comemora a licitação, esse tão aguardado projeto, a obra de alargamento da praia, nós estamos vivendo nesse mesmo dia a informação dos ingleses norte da ilha de Santa Catarina, que já passou por essa obra e agora o mar levou tudo. Ô Cris, bom dia para ti, querida, uma ótima terça-feira, então, por gentileza, atualiza para a gente essa questão da licitação e essa obra tão aguardada pela comunidade aí do Gravatá e Navegantes. Cris Pinheiro, a informação ao vivo no SCC Meio-Dia, é contigo.
Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo SCC Meio Dia. É isso que você falou e a gente sabe que, além do alargamento da faixa de areia, outra obra bastante importante para minimizar aí os impactos, principalmente da maré, da ressaca, é também o MOG, né? Eu já vou falar também do MOG, que também vai ser construído, viu? Vai ser ampliado ali na Praia do Gravatá, que você gosta tanto, eu também gosto, é bastante movimentada, né, Zanotto? Olha só, as empresas já podem enviar as suas propostas, os seus documentos até o dia 5 de novembro, às 8h30 da manhã, pelo portal bnc.org.br. A abertura da concorrência vai acontecer no dia 5 de novembro, então é importante as empresas que têm interesse em fazer essa obra já mandar com antecedência. O edital completo você pode conferir com todas as informações por um link que você acessa aí no QR Code que aparece na sua tela. O investimento para essa obra de engordamento da faixa de areia da Praia de Gravatá está na ordem dos 43 milhões de reais e o projeto deve contemplar materiais, equipamento e projeto, esse valor, mão de obra. O projeto prevê o engordamento da faixa de areia, solução que a gente sabe deve conter a erosão costeira. Em alguns pontos, como você falou, já não existe mais faixa de areia, a água já bate ali nas pedras. O objetivo é ampliar ainda mais. O ano passado foi lançado esse edital de licitação, mas a Prefeitura teve que fazer alguns ajustes e está retornando agora. No ano passado, a informação que foi nos passada é que seria engordado numa faixa assim de 2,3 km, mais ou menos, e a faixa de areia ficaria em até 90 metros. Com o adensamento da areia, a gente sabe que tem esse processo, ficaria em até 70 metros, mas aí vai ajudar bastante também, né, Zanotto? O projeto ainda contempla espaço de lazer, turismo, a recuperação, claro, dos habitats naturais, as dunas, restingas, como você falou, os organismos marinhos e que vai valorizar, claro, ainda mais o comércio local. O prazo para execução dessa obra é de 5 meses, com vigência contratual de 12. A Praia do Gravatá, como você falou, fica localizada na parte norte, faz divisa ali com o município de Penha e é um dos balneários mais requisitados em Navegantes por conta da forte potencial ali do surf e também da vida noturna, que a gente sabe que é bastante agitada. O grave processo de erosão tem reduzido bastante essa faixa de areia, por isso é importante fazer esse engordamento o quanto antes e a comunidade e os turistas estão apelando, né, pedindo para que aconteça essa obra. Mas antes, como eu falei, antes do engordamento, Zanotto, vai acontecer a ampliação do novo MOG do Gravatá, que deve passar dos 70 para os 198 metros. Aí o prazo de execução é de 8 meses. Está faltando ainda a assinatura desse contrato para a ordem de serviço e, de acordo com a assessoria da Prefeitura, as obras do MOG, aí sim, devem iniciar ainda este mês. A gente vai acompanhar e vai trazer tudinho aqui as informações no SCC Meio Dia. Volto contigo. Muito bem, obrigado, Cris. O destaque, né, do que ela fala do mole, justamente porque é uma composição, né? Ali, quando aumenta o mole, né, Cris, aí depois você faz a obra de alargamento e acaba criando uma barreira, uma proteção, né, entre a água que vem do Rio Gravatá e, claro, com toda a ondulação que nós temos normal dessa extensa praia de Navegantes, né, compondo, então, Praia Central, a meia praia e também no canto ali do Gravatá, que deve receber essa obra de alargamento. E já fosse para lá a temporada também ali no Gravatá, ou, Cris Pinheiro, ou a sua praia na região é outra, querida? Eu vou em Navegantes, no Gravatá, mas a minha temporada de verão é mais aqui para o sul, viu? Aqui em Bombinhas.
Ah, muito bem, valeu, Cris. Também não falta praia bonita aí na nossa região, né? É Bombas, Bombinhas, é Porto Belo, na nossa Costa Verde Mar. Valeu, Cris, pelas informações. Olha, atenção, quem utiliza o transporte coletivo aqui na Grande Florianópolis, né, que você usa o ônibus, as tarifas do transporte intermunicipal devem ter alterações já nos seus valores. Nós vamos ao vivo com o Jean Ferreira, que traz mais informações para a gente, para saber dessa programação, né, se já foi definido esse reajuste e principalmente, né, quais as linhas que serão afetadas com essa cobrança. Jean Ferreira, bom dia, informação ao vivo no SCC Meio Dia, é contigo. Bom dia, Zanotto. Bom dia para você que acompanha o SCC Meio Dia, o SCC SBT. É isso mesmo, tem novidade aí que vai, infelizmente, pesar, né, um pouquinho no bolso, mais uma vez, de quem anda, né, de ônibus, de quem utiliza o transporte público aqui na Grande Florianópolis. Dessa vez, nas linhas, né, nas operadoras intermunicipais do transporte coletivo. Viu, Zanotto? Eu vou pedir já para a gente colocar na tela aí um telão que traz todas as informações das principais linhas e dos novos valores, então, que vão ser reajustados. Temos no Jotur, ali na operadora, né, na empresa Jotur, a linha Terra Nova Florianópolis, a linha Bela Vista Florianópolis, Palhoça Biguaçu, Nova Palhoça Florianópolis. O valor, né, o reajuste aí dessa linha foi em média de R$ 12,35 para R$ 13,45 no cartão e R$ 12,50 para R$ 13,75 no dinheiro. Já na linha Biguaçu, na empresa Biguaçu, algumas linhas que você está vendo aí são a Bela Vista, Zenaide, Ipiranga, Dona Adélia, Dona Wanda, Praia João Rosa, Biguaçu, Antônio Carlos, Biguaçu Palhoça e Governador Celso Ramos. Aí o aumento foi de R$ 11,34, R$ 12,94 em média no cartão para R$ 12,38 até R$ 13,55 e na linha Celso Ramos de R$ 18,20 para R$ 19,83 melhor. Então é um reajuste aí que foi anunciado e autorizado pela Aresc, que é a associação que regulamenta aí os transportes públicos aqui em Santa Catarina, de 9%. Para quando que vai acontecer esse aumento? Lá a partir do dia 2 de novembro. Finalizando então Estrela, a empresa Estrela, nas linhas Campinas, Cobrasol e Zenaide e Barreiros também sofrem essa alteração. Então, a partir do feriado de finados, dia 2 de novembro, né, tá quase aí, menos de um mês para chegar, vai ter então essa mudança nos valores para quem utiliza o transporte intermunicipal, ou seja, aqui nas cidades da Grande Florianópolis. E atenção, né, porque também vão ser anunciados aí, podem ser anunciados outros aumentos, outras alterações nas linhas, nas empresas Imperatriz e Santa Terezinha, que também foram autorizadas a fazer este ajuste de valores aí nas passagens. A gente continua acompanhando, você também pode encontrar todas as informações, os detalhes dos novos valores no scc10.com.br, mas a gente continua acompanhando aqui para saber, né, quando que vai, como que vai impactar no bolso, né, esse reajuste de quem pega o ônibus. Mas atenção também para você que é de Florianópolis, que usa ali o transporte do consórcio Sim, porque o secretário de Mobilidade já nos adiantou aí em entrevista ontem que para o começo do ano que vem, em 2026, também tem aquele ajuste anual nos valores das passagens do consórcio Sim, então nas linhas aqui de Florianópolis. A gente volta ao estúdio contigo, Zanotto. Obrigado, Jean Ferreira, pelas informações. Ou seja, então, um reajuste agora das intermunicipais de novembro e já planejando para 2026 mais um reajuste. Vamos ver como a população vai reagir a essas novas cobranças. Obrigado, Ferreira, pelas suas informações. Seguimos aqui no SCC Meio Dia. Gente, hoje aconteceu o lançamento oficial da 85ª Festa das Flores em Joinville, o maior evento de flores aqui de Santa Catarina, com desfiles, exposições, atrações culturais. E de Joinville, quem vem com a informação é sempre o nosso Luiz Felipe Melo, porque ele está por lá conferindo como foi o lançamento e traz as informações dessa data tão aguardada, né, Luiz, na programação de novembro, a Festa das Flores. Alô, Luiz Felipe, bom dia. Informação ao vivo no SCC Meio Dia, é contigo. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. 11 horas e 52 minutos. Pois é, hoje foi dada a largada para, diria eu, que o Festival de Dança e a Festa das Flores são as duas maiores festas
aqui da nossa cidade, aqui de Joinville, uma festa que é organizada pela AJO, que é a agremiação joinvilense dos amadores de orquídeas, com apoio da Prefeitura de Joinville, através da Secretaria de Cultura. Então hoje aconteceu o tradicional lançamento com todos os colegas da imprensa aqui da cidade, bem como as autoridades, e foi mostrado, né, o que vai ter de novidades nessa 85ª, e posso garantir para vocês que, olha, vai ficar incrível. Nós conversamos com a vice-prefeita Regiane Gambim, que nos falou sobre a expectativa de mais uma Festa das Flores. Confira. A Festa das Flores é um evento muito importante para a nossa cidade, porque ele fala de uma tradição que veio com os nossos imigrantes de cultivar orquídeas, de cuidar de flores, de ter as casas com jardins. Então é um orgulho para a gente ver toda essa tradição representada num grande evento que chega aí na edição de número 85, que atrai visitantes de todo o país e até do exterior que vêm para se encantar com o nosso evento. Além disso, a gente conversou com o Silvio Paruker, ele que é o paisagista da Festa das Flores. Em off, a gente acabou conversando, trocando uma ideia sobre o trabalho que é, né, fazer a Festa das Flores, pensar nas Festas das Flores, planejar essa festa maravilhosa. Ele falou para mim assim: Luiz, acabou a festa no dia seguinte, ou seja, no dia 24 de novembro desse ano, ele já está pensando na edição de 2026, porque é um evento gigantesco. Vai acontecer na Expoville, e é claro que a gente perguntou para ele qual foi a ideia para a 85ª edição. Confira. O diferencial desse ano é principalmente o enfoque nas águas, né? Nós vamos ter tanto águas em cascata como em águas em esguicho, né? A ideia é fazer como se fossem águas dançantes, né? Então esse percurso vai fazer com que o visitante veja todo o espaço das lélias purpuratas, principalmente que esse ano vai ter muito mais em função da data, né? Que foi adiado um pouco. E a ideia é fazer mais colorido do que nas edições anteriores. Criar um jardim imenso com vários desníveis e vários espaços de fundo, né? Então eu vou ter uma grande flor estilizada que vai ter uma certa volumetria. Essa volumetria ela é mostrada um pouco pelas madeiras e pelas águas, né? E o próprio espaço de percurso ele vai ter sempre surpresas diferentes a cada passo. Então, de 18 a 23 de novembro, Festa das Flores. E olha só, Henrique, olha a surpresa aí. Vai, Diogo. Todos nós ganhamos essa orquídea aqui, que é uma orquídea característica da Festa das Flores. Ano passado, a Maria Esther ganhou uma. Então, meu querido Henrique, essa aqui já é sua. Venha buscar em Joinville, viu? É toda sua. Eu volto contigo no estúdio. Olha, com certeza, estava conversando com o Guilherme hoje aqui já, fazendo o convite, né, para a gente estar também em novembro, prestigiando esse grande evento. E sabe o que eu acho bacana aí de Joinville, Luiz Felipe? Que a cidade vive o ano inteiro essa cultura, né, esse capricho de ter o quintal das residências com as florzinhas, nos espaços públicos. Agora, por exemplo, estou vendo aí ao vivo nesse enquadramento, além dessa flor que você está segurando, tem um belo ipê amarelo aí atrás, que traz todo um colorido para a cidade. Mas o que destaca mesmo é a cultura, né? É a tradição que nós temos em Joinville de manter a cidade limpa, de manter a cidade organizada e com esse colorido especial, né, Luiz Felipe? Meu querido Henrique, olha só, ontem a gente estava passeando aqui pela cidade e pelo menos igual a essa aqui, que nós estamos aqui no bairro Anita Garibaldi, pelo menos cheinha assim, a gente encontrou umas 10 dessa aqui e deixa a cidade completamente colorida e muito bonita, né, Henrique? Com certeza. Valeu, Luiz Felipe. Obrigado, então, pelas suas informações. Vamos ver, guarda aí. Vai mantendo bem abastecida com a aguinha aí, essa plantinha, que mês que vem eu passo aí buscar. Valeu, querido. Estão faltando 4 minutinhos para o meio-dia. Nós vamos ao intervalo. Na sequência, a gente vem com mais informações da 40ª edição da Oktoberfest em Blumenau. É amanhã, gente. O desfile de abertura tradicional, pessoal passando pela rua 15 de novembro e depois todos os caminhos levam à vila mais germânica da América Latina. E esse ano tem a novidade. Já ouviu falar da cerveja de boldo, que é feita para curar a ressaca no dia seguinte? Será que dá certo? Amanhã a Angélica vai para lá, hein? Daqui a pouco ela chega com o esporte, mas amanhã o esporte é ao vivo de Blumenau, porque a nossa Varaskini vai desfilar em Blumenau no Oktoberfest. Intervalo, voltamos na sequência.
Estamos de volta com o nosso SCC Meio-Dia, que agora vai até Barra Velha. Nós estamos lá com o nosso Kaique Guede, que está acompanhando a situação. A cidade decretou estado de emergência por causa dos estragos provocados pela ressaca, erosão costeira. E a prefeitura já planeja algumas obras chamadas de contenção, que são os reparos feitos na orla nesse primeiro momento. Kaique, então, voltamos contigo. Você já está em outro ponto agora, com mais informações ao vivo de Barra Velha para a gente, né? Exatamente, Zanotto, esta é a Península, em Barra Velha, uma região talvez uma das mais atingidas pela ressaca desde 2017, como tratamos na primeira participação que eu tive no SCC Meio-Dia. Ali está este senhor, proprietário da casa, trabalhando muito, porque foi uma madrugada em que o mar avançou e a esposa dele, Rosângela, vai conversar conosco para contar como está a ressaca este ano, em especial nesta madrugada. O que houve? A ressaca está muito forte, cada vez mais forte. As ondas passam pela rua, passam pela minha garagem, entra na garagem e cai lá na lagoa. Então não tem o que segura mais, só as pedras não resolvem. E percebemos muitos troncos por toda a praia. A senhora diz que eles parecem de papelão. Parece de papelão. Os troncos, essas pedras grandes, ficam balançando aqui. Vem para a rua os troncos, as pedras grandes, só os maquinários para tirar toda a bagunça que vira a rua, né? Christopher, agora eu peço que você faça o seguinte, mostre o chão, o calçamento, o que sobrou dele desta via. Por quê? Aqui pode não parecer, mas já existia um calçamento com lajotas. Mas qual era o problema? Como eu disse, há cerca de 10 anos, 8 mais ou menos, a maré, né, a ressaca, ela começou a aumentar nessa parte de Barra Velha. A prefeitura vem, limpa, tira a areia, iam saindo lajotas de forma progressiva e hoje o piso está dessa forma. Sim, agora é necessário fazer urgente, não dá para esperar esses moles, porque vai emendar, o mar vai passar pela rua, vai emendar com a lagoa. Dona Rosângela, em abril deste ano, nós temos registros, a senhora acabou de me mostrar, da água realmente com ondas nesta parte aqui. Ou seja, assusta. Imagino que seja difícil dormir tranquila em dias de mar agitado. Não, o pessoal não dorme, porque a água passa, ela entra nas casas, entra na cozinha, na sala do pessoal ali. Ela é muito alto o barulho, o som. E por mais que não haja uma destruição, assim, aquela coisa de um muro caído, por exemplo, aqui estamos falando, depois o Christopher ele volta a mostrar a casa da senhora, porque o seu marido tem um trabalho aí para o resto do dia inteiro. É muito trabalho, muita areia para tirar, muita areia. Mas se você for puxar nos arquivos aí, você vai ver que tinha casas aqui na frente, que o mar já levou. Quando desce bastante a água, você vê toda a estrutura, a base das casas aqui, que o mar levou. E são coisas que podem contornar, pode ser resolvida pelo meio ambiente, que eles têm que autorizar logo, todo esse processo, né, que tem que acontecer para ter os moles. E outra coisa interessante, Christopher, lá na esquerda, por favor, nós vamos ver ao fundo montinhos de areia, digamos assim, como se fossem pequenas dunas ao redor da via. Aqui é de pedra, lá é de areia, e essa areia ela é colocada de forma proposital, tanto a areia quanto as pedras, pelo poder público, para de alguma forma tentar conter o avanço da água. Também, mas essa areia eles tiram da rua que as ondas trazem, e aí eles jogam novamente ali para ajudar a conter, mas são areias que o mar já jogou na rua e colocam lá novamente. Para nós encerrarmos, qual é o pedido da senhora? O pedido é que precisa agilizar os moles, porque se demorar muito, nós não vamos ter mais casas aqui na rua. Vai acabar as casas, o mar vai levar todas, né? Porque da forma que ele está avançando, o tanto que ele é agressivo, ele vai levar as casas, não vai sobrar nada aqui na rua. Tem muitos moradores aqui. Muito obrigado, dona Rosângela. Esse é o registro da comunidade de Barra Velha. Acabamos de ver qual é o nome do marido? Paulo.
Acabamos de ver o São Paulo na lida. A dona Rosângela traz todo esse receio. Há pouco, a Prefeitura, o Poder Público Municipal de Barra Velha já explicou as ações que estão sendo tomadas durante esse período. E o mar continua muito agitado. O vento é sul aqui na região, o que deixa as ondas ainda maiores, o mar mais cheio, o período lunar influencia e relatos de outros moradores, gente antiga da cidade mesmo, dão conta que nesse ano de 2025 as coisas estão diferentes. Eles já viram a ressaca muito forte, mas o mar está sim cheio e avançando sobre a orla de Barra Velha. Zanotto? Obrigado, Kaique Guede. Obrigado, então, Christopher. Esse espaço que o Cris está mostrando agora, gente, como a gente viu na entrevista concedida ao vivo ao Kaique pela moradora, essa rua é pavimentada, né? Mas a quantidade de areia que veio já durante as últimas horas com essa ressaca, como a gente vê, cobre, então, o pavimento dessa rua e acaba também invadindo as casas que estão muito próximas ali da arrebentação costeira. Por isso que o morador estava com a pá, né, tentando retirar areia de frente da casa dele, mas preocupado porque a tendência agora que a gente tem informação é que a maré deve subir novamente com o pico às 2 horas da tarde desta terça-feira. Vamos agora com o nosso SC Esportes. Angélica chegando com as informações. Valeu, Zanotto! Olá para você que está em casa. Agora aqui no SCC Meio-Dia é hora da gente falar de esportes. E a gente começa falando da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Criciúma entra em campo hoje. O Tigre abre a 31ª rodada da Série B. E a mira é aquela, ó, lá em cima, é o topo do G4. O Criciúma tem 2 jogos na sequência fora de casa. E hoje é longe, mais de 3.000 quilômetros de estrada. O adversário, o Amazonas, que está lá embaixo na tabela, é o vice-lanterna com 28 pontos. Para a partida de hoje, o técnico Eduardo Batista terá desfalques. O zagueiro Rodrigo e o meio-atacante Jonathan Robert estão com 3 cartões amarelos e ficam fora. O atacante Nicolas sofreu um trauma no crânio com fratura do osso frontal no empate em 1-1 contra o Vila Nova e ficará afastado por um período de 30 dias. O lateral esquerdo Filipinho cumpriu suspensão automática e estará à disposição do comandante do time. Sem Rodrigo, Castan terá um novo companheiro na zaga. São algumas mudanças que vão acontecendo, né, durante a temporada longa, né, a gente já entrando na reta final, mas a gente tem que sempre destacar a força do nosso grupo, né? Nosso grupo é muito forte, é muito unido também. A gente lamenta as saídas, né? Mas fica feliz por quem vai entrar também. E a gente sabe, e quem entra também tem a total confiança do nosso treinador, de todo o nosso grupo para corresponder e deixar o Criciúma cada vez mais forte. O Criciúma é o 3º colocado na tabela de classificação. Se vencer o Amazonas, volta a ser líder. Nessa reta final, estar entre os melhores é importantíssimo. O Tigre, que está preparado para o duelo. Impor nosso ritmo de jogo, como sempre, as características que nos trouxeram até aqui, né, a esse momento na competição. Então, a gente colocar mais uma vez tudo dentro de campo, se entregando ao máximo. A gente sabe das dificuldades, dos desafios, mas tudo isso não pode ser maior do que a nossa vontade de vencer esse jogo, né? O Carvoeiro enfrenta o Amazonas às 8 horas da noite no estádio Carlos Zammit, em Manaus. Viajou longe o Criciúma, que busca estar no topo da tabela de classificação. E pra gente falar da Série B da Copa Santa Catarina e de tudo o que vem acontecendo no futebol catarinense, ele, mais uma vez, Sandro Ventura aqui comigo. Sandro, obrigada. Você viu aí que hoje é vez do Criciúma. Mas para você comentar como é que andam os nossos catarinenses, vamos colocar a tabela de classificação da Série B aqui para o Sandro dar uma olhada, porque amanhã tem o Avaí e depois é a vez da Chapecoense. Como a gente falou, né, Sandro? O Criciúma pode alcançar lá em cima o topo da tabela de classificação.
A Chapecoense vem encostando, mas o Avaí já está ali na outra página, Sandro. Complicou? Exatamente, Angélica. O Avaí aqui brigando para fugir da zona de rebaixamento. É uma situação bem complicada. O Avaí hoje cumpre tabela. O Avaí trouxe um novo treinador que recomeçou um trabalho. Perdeu 2 jogos consecutivos, isso atrapalha demais. A necessidade de vencer o Volta Redonda dentro de casa é muito grande, sob pena depois de ficar na pressão para vencer os restantes das partidas. Precisa de 6 pontos para se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento. Então, um trabalho recomeçado com muitos problemas. Eu acho que aqui houve um erro. O Avaí era para ter mantido o Marquinhos Santos, com chances remotas de classificação, de acesso. Poderia manter o Marquinhos, inclusive alavancar, quem sabe, uma carreira para o Marquinhos, porque profundo conhecedor, administrava o grupo com os problemas todos que tem. Então, tranquilo ali, era para ter mantido, vai ter que vencer. Chapecoense numa situação difícil, mas joga fora contra a Ferroviária, é possível a vitória para recolocar a Chapecoense também aqui dentro do G4. O Criciúma bem mais tranquilo. O Criciúma pega o Amazonas, que a Chapecoense venceu recentemente. O Amazonas vem mal na competição e o Criciúma vencendo. Mesmo com desfalques, o Criciúma vai forte para vencer e buscar a ponta da tabela novamente. Então aqui, 14 pontos para conseguir o acesso em 24 disputados. Situação bem mais tranquila. Pois é, e aí a gente fica falando, né, Sandro, aqui, ó, do Avaí. Aqui é problema. Do Leão que tem problema. Inclusive, no mês que vem também tem eleições presidenciais aí para presidente do Avaí. Como é que também está essa situação, Sandro? Porque a gente sabe que dependendo do que acontece ali, querendo ou não, o resultado dentro de campo vai influenciar. Aqui o resultado da tabela acaba antecipando a eleição para o dia 9 de novembro. Para quê? Para que haja tempo hábil até para a nova gestão arrumar a casa, fazer um novo planejamento, fazer a condução dos trabalhos e auditoria sobre os custos e a sequência da temporada. Tem muitos gastos, o Avaí tem folhas ainda atrasadas e o Avaí precisa sanear a questão do final do ano e depois já fazer um replanejamento. Alguns nomes surgiram, aqui nós temos alguns nomes importantes, Bernardo Pesce, Gilson Kremer, professor André Gil também. Aqui o Bernardo a gente já conhece de muito tempo, é conselheiro desde 2014. O Gilson Kremer fez parte com Amaro Lúcio da gestão do Batistotti. E o professor André Gil também é uma novidade. O Bernardo, conselheiro há muito tempo, né? Presidente do Conselho Deliberativo, neto de presidente do Avaí também, ex-presidente do Avaí, há muitos anos atrás. Então, bons nomes de alas diferentes, porém todos com a intenção de levar o Avaí novamente ao lugar de organização, de estrutura, para que o Avaí volte a ser forte dentro de campo, principalmente, e na questão administrativa, que passa por momentos bem conturbados. E, Sandro, a gente estava comentando até sobre a questão do Avaí, que ainda a gente fala sempre de tentar se aproximar da zona de classificação, mas o Avaí também pode estar na zona de rebaixamento, aí dependendo de como é que vai esses últimos jogos. Isso muda alguma coisa? Dentro do que tu conhece desses possíveis candidatos, tem uma mudança de pensamento que pode mudar o interior, mudar a gestão e principalmente as ideias do Avaí? Angélica, todos entendem que existe uma necessidade muito grande de mudança, principalmente em relação aos valores utilizados no futebol de forma equivocada. Então, nós falamos já com alguns deles, o Bernardo esteve conosco e eu conversei muito sobre essa questão de gestão do futebol, de que forma teria a liberdade, o responsável por contratações, de utilizar os recursos para que esses recursos sejam de boa produtividade. O Avaí desperdiçou muito dinheiro. O Avaí tem algumas rescisões de atletas que custaram muito caros. O último deles é o Aleph Manga, que está afastado, talvez o maior salário do grupo. Então, é uma questão muito... Tem dívidas o Avaí? Tem dívidas e tem problemas a serem resolvidos ainda para essa temporada. Então, você imagina uma eleição agora para o dia 9, uma nova gestão com problemas de 3, 4 folhas atrasadas, com 13º e etc. Então, já vem com um acúmulo de gasto muito grande. Então, todos entendem que precisa, de fato, otimizar o recurso disponível para que faça uma gestão tranquila, transparente e sólida durante toda a temporada. Verdade, tá aí. O Sandro acompanhando toda essa questão do Avaí. E para a gente encerrar, vamos falar também de Copa Santa Catarina, que está numa situação, o Avaí está numa situação diferente, já está desclassificado, não passa mais. E aqui a gente já tem, né, Sandro, situações onde já podemos dizer, cravar. Esse já para a próxima fase. No grupo A, aqui o Figueirense e o Marcílio Dias já classificados, né? Ali definido, só vai, a última rodada definir o primeiro colocado. Aqui no grupo, ontem teve uma rodada, Chapecoense e Brusque, houve um empate. Esse empate é prejudicial para o Brusque, porque o Brusque pega o destaque da chave, que é o Santa Catarina na última fora de casa, e a Chapecoense pega o Concórdia já eliminado.
Então, bem mais favorável para a Chapecoense. Aqui o Criciúma em primeiro, a vitória do Tubarão contra o Caravaggio coloca o Tubarão na competição. Aí esse confronto, Camboriú e Atlético Tubarão na última, quem vencer torce pela derrota do Caravaggio para classificar, que o Criciúma está em primeiro. E aqui é Carlos Genoa e Joinville que vão decidir, de fato, quem vai ficar com a vaga. Tem o próximo confronto, que eu acho que é amanhã, o confronto deles, aí define quem é o outro classificado da chave do Blumenau que está na frente. É isso. Surpresa negativa, eu posso dizer, porque a gente esperava um pouquinho mais do atual campeão, Concórdia, que não vai nem classificar, né? O Santa Catarina, que vem bem, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Santa Catarina, que agora está com vaga na Copa do Brasil também. E o Figueirense que vem, eu acho que era para coroar um pouquinho o ano, né? Que não veio bem o Figueirense na Série C, ao menos tá aí. E o Marcílio Dias, que sempre vem bem na competição, né, Sandro? O Concórdia foi o campeão, realmente é uma decepção. O Figueirense agora com o Vaguinho Dias no comando. Então é uma nova dinâmica, vai para o clássico. A grande pergunta é quem será o adversário do Figueirense? Qual será a formação? De que forma o Avaí encara esse clássico? Haja vista a primeira derrota no primeiro jogo da competição. Goleado. Acabou sendo goleado. Então, o Avaí vai com a mesma equipe alternativa, o Sub-20, ou vai mesclar com alguns jogadores que não vêm sendo utilizados pelo treinador da equipe principal. Eu acho que seria a melhor opção fazer um clássico, pelo menos, mais competitivo para tirar um pouco desse peso aí de 2 derrotas prováveis. No mais é isso, Angélica. Eu acho que não tem muitas novidades aqui. O Blumenau muito bem, o Santa Catarina, mesmo com as perdas após o campeonato estadual, o Santa Catarina faz uma campanha muito boa, continua muito forte. Criciúma com a equipe alternativa forte. Aqui, embolado, dava menção que o Caravaggio venceria o jogo do Tubarão. Tropeçou e acabou botando o Tubarão na briga. Está bem aberto aqui. A Copa Santa Catarina ficando bem interessante aí. E ficando mais difícil cada dia mais. Vai ficando mais difícil e claro que a gente vai ficar acompanhando tudo aqui. Sandro, por hoje, muito obrigada e a gente vai ficar aí acompanhando tudo e tu traz todos os detalhes aqui pra gente. Com certeza, Sandro Ventura aqui com a gente no SCC Esporte. E já que o Sandro falou da Copa Santa Catarina, né, a gente vai falar justamente de uma das equipes que vem fazendo uma boa campanha, que é o Santa Catarina. E agora com uma vaga na Copa do Brasil. Depois dessas mudanças aí na competição, que teve agora com o futebol do ano que vem, o Santa Catarina ficou em terceiro lugar no Catarinense desse ano e com isso conseguiu a vaga. E claro, isso tudo com as mudanças do calendário. E é por isso que eu quero conversar com ele, para falar disso, presidente aí do Santa Catarina, para falar, presidente, primeiramente, obrigada por atender a gente aqui do SCC Esporte, presidente, para falar dessa vaga importante, histórica aí para o Santa Catarina, que como a gente vinha falando, na Copa Santa Catarina, vem fazendo uma boa campanha. Como é que estão os ânimos aí, presidente? Conta tudo para a gente e parabéns por essa vaga. Muito obrigado. É um ano muito bom para o Santa Catarina. A gente foi presenteado com essa vaga agora. Vaga conquistada assim dentro de campo, né? Com o nosso excelente campeonato catarinense que a gente conseguiu fazer, né? E agora a gente recebeu essa notícia muito boa aí e nos deixou muito felizes agora para a sequência do Santa Catarina. Presidente, e principalmente, né, a gente vê uma equipe que vocês vêm buscando esse trabalho e ainda mais para a cidade, né? Rio do Sul aí agora com esse nome e o que esperar? Mais do que isso depois da Copa Santa Catarina e esperar do Santa Catarina, do clube de vocês para 2026. Pode-se esperar muito trabalho, né? A gente tem um calendário cheio no ano que vem. Uma equipe nova, a gente não esperava que ia acontecer tão rápido para nós, né? E aconteceu. Então agora a gente tem que focar muito nos trabalhos fora de campo, organizar muito, né? Para a gente entrar no 2026 com um time competitivo e disputar assim todas as competições que vêm pela frente, né? Presidente Anilton, quero te agradecer. E eu queria agora, nesse momento tão importante para o Santa Catarina, com essa vaga na Copa do Brasil, para deixar um recado para o torcedor. Agora já está classificado para a próxima fase da competição do segundo semestre, com mais essa competição nacional do ano que vem. Deixa um recado para o torcedor que faz parte disso e eu tenho certeza que está muito feliz com essa conquista. Primeiramente, deixar aqui um agradecimento para a nossa torcida que sempre comparece, enche o estádio em todos os jogos, né? A gente sempre está brigando aí por a melhor torcida do estado
né? Então a gente está muito feliz. Eu posso dizer aqui que a gente vai trabalhar muito para continuar deixando o Santa Catarina sempre aí nas primeiras colocações. A gente sabe das dificuldades que virão, mas não faltará trabalho da nossa diretoria para a gente deixar sempre o Santa Catarina bem organizado e disputando sempre boas colocações aí nos campeonatos que a gente vai disputar. Show de bola, presidente. Obrigada pela sua participação e a gente vai ficar aqui, claro, acompanhando o Santa Catarina, que está representando tão bem o nosso estado. Obrigada, presidente. Muito obrigado e conte com a gente. É isso aí. Agora, o Santa Catarina que se junta à Chapecoense, ao Avaí, que já tem vaga também para a Copa do Brasil, e o Barra, que foi o vencedor da Série D. Mas agora vamos falar de seleção brasileira, que entra em campo na sexta-feira. Vamos ver como é que está a preparação dos comandados de Carlo Ancelotti. O Brasil já está em Seul e os treinos estão intensos. O confronto promete ser um grande teste para a seleção, que busca ajustar o elenco e se adaptar a diferentes estilos de jogo antes do Mundial. Mesmo sendo amistoso, nada de moleza. Ainda mais para quem está brigando por uma vaga. Amistoso não tem nada. Acho que desde que começaram as eliminatórias, todos os jogos para a gente é como se a gente já estivesse na Copa do Mundo. Eu falo por mim, mas sei que é o pensamento de todos os jogadores também. E a gente sabe da competitividade que é para você ter a sua vaga na Copa do Mundo, quão difícil é, quantos jogadores bons que tem. Então, cada jogo é uma final de Copa, cada jogo a gente vai dar a nossa vida, vai tentar entregar o nosso melhor. E a preparação é sempre a mesma, sempre com essa mentalidade de ganhar, de fazer o melhor, de cada dia evoluir. A gente sabe que tem muitos jogadores bons nessa geração e que falta ainda um pouco para a gente conseguir chegar no nosso melhor nível. A seleção treina desde ontem e nesta terça a atividade foi no campo anexo ao estádio. O atacante Rodrigo está de volta, mas sabe que tem que trabalhar para conquistar a vaga. Não estou com o pezinho lá, acho que ninguém tem lugar garantido. Eu sei que eu tenho que demonstrar muito ainda. Principalmente por confiar no meu potencial, no meu talento. Acho que tudo que eu posso entregar, então eu preciso demonstrar muito mais, então eu me cobro todos os dias. Ancelotti priorizou atletas que jogam fora do Brasil para esses dois amistosos, mas algumas baixas fizeram com que o técnico italiano buscasse em solo brasileiro bons jogadores. O caso do lateral do Vasco, Paulo Henrique, convocado no lugar de Wesley da Roma, da Itália, que foi cortado após sofrer uma lesão. PH, que passou por clubes catarinenses, o Metropolitano em 2018, onde foi campeão da Série B do Catarinense, e também o Tubarão, onde disputou a Série D e também a Copa Santa Catarina. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul na sexta-feira às 8 horas da manhã e no dia 14 pega os japoneses em Tóquio. Hoje é terça, seria dia de Champions League, mas agora a maior competição que a gente gosta de acompanhar aqui na telinha do SCC SBT dá uma pausa e volta só no final do mês. Não é isso, João Venturi? Conta pra gente. A segunda rodada da fase de Liga da Champions termina com 6 times na liderança, todos com 100% de aproveitamento. Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, Inter de Milão, Arsenal e o Karabag do Azerbaijão. Sem dúvida, a grande surpresa nesses primeiros jogos. Talvez a gente pudesse esperar mais do Liverpool, por exemplo, que foi a decepção da rodada ao perder para o Galatasaray. E o Barcelona, que caiu em casa para o Paris Saint-Germain, mas aí é outra história, é briga de gente grande. Inclusive, esse resultado coloca o PSG novamente como um forte candidato ao título. A vitória em Barcelona sobre o Barcelona, sem 4 titulares, reforça o poder da equipe de Luiz Henrique. Realmente uma partida de quem mira a taça. Aqui em Madrid, tanto o Real quanto o Atlético foram bem, mas o que mais chama a atenção é o início de campeonato de Kylian Mbappé. 5 gols em 2 partidas e a liderança isolada na artilharia. Agora são 60 gols em Liga dos Campeões na conta do francês, que já é o 6º maior goleador da história da Champions e ainda muito jovem, tem muito pela frente. Na parte de baixo da tabela, a decepção é o Ajax, que não venceu nenhuma partida e ainda tomou um 4-0 para o Marseille nessa semana. Começa com muitos problemas o time de Amsterdã, que vai pegar o Chelsea na próxima rodada em Londres.
ainda é o começo, tem mais 6 jogos pela frente e a Champions volta agora no fim do mês, entre os dias 21 e 22 de outubro. E aqui no SBT você vai acompanhar o duelo entre Arsenal e Atlético de Madrid. De Madrid, João Venturi. Boa, João, recado dado. E assim a gente encerra o SCC Esporte de hoje. Calma lá, não vai embora já não. Espere um pouquinho. Olha o que está no TP, olha a informação que nós teremos na sequência. Oktoberfest, Zanotto, deixa eu contar pra vocês. Amanhã, sabe onde é que a gente vai estar com o SCC Esporte? Sei. Lá. Direto da Meu Oktober. debut. E à noite? O que você vai fazer amanhã à noite, Angélica? Já conhece a Trude, ó? Vamos ver. A Trude, a vaquinha que não dá leite, que dá chope? A vaquinha que não dá leite. Será que vai estar lá no desfile? É lá do meu amigo Fernando Mantal. Aliás, um grande abraço à família, na Cássio e entre os pais do Fernando, que está lá com a Trude. E o nosso Paulo César vem com as informações ao vivo. Ô, PC, segurei ela aqui. Segurei porque amanhã ela não vai estar no estúdio, nem quinta-feira, vai estar contigo e com toda a turma que vai aproveitar a 40ª edição da Oktoberfest, para você já trazer as informações, para que a nossa Angélica, o Paulo César, já fique por dentro de tudo. Por exemplo, meu coração. Ó, amanhã a tua missão é o seguinte, ó, galera, anota aí. Tu vai desfilar por toda a Rua 15. Tá. Na sequência, você vai para Vila Germânica, que tem a sangria, né, do primeiro barril de chopp. Tá. E se der tempo, você pode passar, sabe aonde? Onde? No salão de festas, no palco do esporte, lá em Blumenau. O nosso galegão, onde está ele? Paulo César, a informação ao vivo é contigo. Muito bem, Henrique Zanotto. Abençoada Angélica Varaschini. Te espero aqui amanhã para mais um SCC Esportes. Pessoal, é verdade. Estou aqui, ó. Ginásio do Galegão, principal ginásio de esportes da cidade, o ginásio histórico Sebastião Cruz, que 27 anos depois volta a ser palco de uma edição da Oktoberfest. A gente mostra aqui no SCC Meio-Dia para todo o estado. O pessoal está finalizando essa adaptação, essa transformação. E a ideia é transformar este espaço em um pedacinho de Munique. A cenografia, o layout, a configuração da estrutura inspirados na Oktoberfest da Alemanha. Aqui vai ser um grande salão com mesa, sem pista de dança. Felipe Andrade mostra que aqui é musicais. O palco já está no sistema. O nosso PC, como ele está dentro do Sebastião Cruz, lá do Galegão em Blumenau, né, por toda essa estrutura metálica, também acaba oscilando um pouco o sinal. Mas eu fico num certo saudosismo, PC, para quem já aproveitou a Oktoberfest em edições anteriores, com essa informação, né? Com a volta do Galegão, porque a gente sabe, né, que é um sentimento todo especial, né, de quem já aproveitou a festa, de quem esteve no Galegão, em toda a Vila Germânica. Mas é um espaço muito querido pelo blumenauense, que viveu as emoções, né, do esporte, do futsal, do basquetebol mais recentemente, do voleibol e tudo acontecendo no palco do esporte que é o Galegão. E agora essa transformação, né, inserir o Galegão definitivamente dentro da Vila Germânica, também com a Oktoberfest. É algo então, o PC, deixa eu ver se o nosso sinal já está restabelecido, que para mim traz um pouco de saudosismo, né, de curtir a festa dentro do Galegão novamente, né? Exatamente. A última vez que isso aconteceu foi em 1998, Henrique Zanotto. Como eu dizer para você, o palco já está pronto. Lá ao fundo, ó, atrás daquela parede, vai ter um restaurante com um cardápio diferenciado, viu? E posso destacar também que é um espaço prêmio, viu? Para se comer bem, para se divertir, de diversão e de tradição germânica. Esse é o espaço. Esse local vai ter capacidade para aproximadamente 1.300 pessoas. O investimento da prefeitura é de aproximadamente R$376 mil para a adaptação aqui do ginásio do Galegão. Felipe Andrade está mostrando aqui da Argentina. São operadores, são funcionários, viu? A gente está em terra de alemão, com uma festa das tradições germânicas, os argentinos que estão trabalhando aqui.
Aqueles operários ali são 23 operários de Misiones, na Argentina, que estão trabalhando aqui no ginásio do Galegão. O que eu preciso destacar? Amanhã tem o desfile de abertura, já vou chamar o VT. Amanhã tem o desfile de abertura, Zanotto. E aqui a preocupação é sempre uma, com o danado do tempo. Será que as condições climáticas serão favoráveis para o desfile de abertura, o primeiro dia de Oktoberfest? A gente tem informações com o Gabriel Cassol, que é meteorologista aqui do Alerta Blue. Como será o tempo nesta quarta-feira, primeiro dia da Oktoberfest 2025? A gente confere agora aqui no SCC Meio-Dia. Nesta quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025, o tempo segue instável aqui na região de Blumenau. Ainda continuamos sobre a atuação da circulação marítima, que deixa a condição de céu encoberto, e chuva de fraca intensidade a qualquer momento. Entre o período da manhã, à tarde e à noite, tem essa condição para essa chuva fraca de forma isolada, ou seja, uma chuva que ocorre em alguns pontos da cidade, em outros não. Por isso, é importante que a população acompanhe essas atualizações que vão sendo feitas através do site da Defesa Civil de Blumenau. Com relação às temperaturas, ainda segue com a condição de temperaturas amenas, mínimas no início da manhã em torno dos 14 graus, aquele friozinho aqui da nossa região. E durante a tarde, a temperatura máxima fica em torno dos 20 graus. Muito bem, então, agora é torcer, né, para que São Pedro possa colaborar e permitir que amanhã o pessoal possa realizar de abertura de mais uma Oktoberfest. Oktoberfest que vai movimentar o cervejeiro. As cervejarias locais se prepararam como nunca para esta que promete ser uma edição histórica da Oktoberfest. As cervejarias artesanais locais aqui da região vão apresentar mais de 130 rótulos de cerveja durante os 19 dias de festa por aqui. E olha, a arte ilimitada de criar cerveja trabalhou para valer. Neste ano, tem até uma cerveja para quem costuma exagerar na dose. Confere na nossa reportagem. Blumenau, a terra da Oktoberfest, a maior festa alemã das Américas. Uma cidade que sabe valorizar e brindar o sabor da tradição. E que tem sede de diversão. É a rica herança germânica de uma cidade fundada por imigrantes alemães e a cerveja faz parte dessa história, assim como a Oktoberfest. A gente ama a Oktoberfest como ninguém, a gente vive a Oktoberfest desde o berço, a gente tem paixão pela festa, porque se nós da comissão, se todos os integrantes não tivessem essa paixão, a gente não faria isso aqui. E de olho nas tradições, costumes e oportunidades, um setor em especial não para de crescer por aqui, o cervejeiro. Na 40ª edição da Oktoberfest deste ano, 10 cervejarias locais irão apresentar 132 rótulos de cervejas artesanais. A festa potencializa a tradição, as vendas da bebida e movimenta a cultura e a economia da cidade. É um momento muito importante, muito esperado para todas as cervejarias. Ela representa um faturamento consistente todo ano. E quem produz cerveja por aqui tem amor pelo produto, prima pela qualidade e tem sede de inovação. Uma das novidades deste ano é produzida nesta cervejaria. O nome da nova loirinha gelada do pedaço? Oktoberfest Blumenau. Muito prazer. 40 anos depois, a festa terá uma cerveja licenciada, com seu próprio nome. E procuramos fazer um produto à altura do que é a marca Oktoberfest, respeitando, né, os padrões de qualidade, respeitando um bom drinkability para que as pessoas, mesmo as que não são contumazes consumidores de cerveja, possam apreciar um bom produto. Então, temos certeza de que quem degustar essa cerveja vai ter um prazer bastante grande. E quando o assunto é cerveja, os alemães daqui mostram que não estão mesmo para brincadeira.
é que neste ano os amantes da bebida terão uma aliada a mais para atravessar a maratona de 19 dias de alegria e diversão da Oktoberfest. E uma das principais novidades para a Oktoberfest deste ano está sendo produzida aqui nesta fábrica. Esta cervejaria resolveu inovar e criou uma cerveja que tem, digamos, alguns benefícios adicionais. A nova bebida promete ajudar a superar a ressaca, aliviar a azia e favorecer a digestão. É a Matacura, a primeira cerveja com boldo do Brasil, produzida aqui em Blumenau, a capital nacional da cerveja. A ideia foi trazer uma novidade para o Oktoberfest, né? Uma cerveja que juntasse a refrescância da Pilsen com os benefícios do boldo, né? Para ajudar nessa maratona que é o Oktoberfest, para ajudar os folhões a curtir todos os dias de pé e firme, né? A novidade vai ser lançada durante a Oktober. 2.000 litros da Matacura Ressaca foram produzidos para a estreia. A bebida é na cor verde, porque 5.000 folhas de boldo foram utilizadas na fabricação. A planta, muito usada como remédio caseiro, para quem exagera na dose, agora é ingrediente de cerveja por aqui. Como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês tiveram essa ideia de criar uma cerveja a partir do boldo? A Balbúrdia é famosa por fazer cervejas irreverentes, né? E ela surgiu de uma conversa minha com um dos sócios. Um dia que a gente estava de ressaca mesmo, a gente viu um pé de boldo e sugeriu a ideia de fazer a infusão de boldo numa cerveja para justamente aliviar os sintomas da ressaca, né? E poder continuar usufruindo desse líquido que a gente tanto gosta. Então, daí surgiu a ideia da Matacura, né? Que vai estar presente no Oktoberfest. É a arte ilimitada de criar cervejas. E assim, a festa das tradições germânicas, que recebe milhares de visitantes todos os anos, consolida a vocação da capital nacional da cerveja. É para celebrar a história, a vida, com alegria, bom chopp e diversão. E se alguém exagerar, tem até uma cura-ressaca para experimentar. Uma tarde de terça-feira que deve seguir o que nós vivemos na manhã de hoje. Predomínio de nuvens com algumas aberturas de sol. Do oeste ao norte do estado ainda tem condição daquela chuva isolada, especialmente para quem está mais próximo já da divisa do estado do Paraná, região norte do estado de Santa Catarina. As temperaturas são mais baixas em relação aos dias anteriores e principalmente aquele domingo de verão que nós vivemos. As temperaturas ficam na casa dos 20 graus, como a gente pode ver, desde o extremo oeste, chegando ao meio oeste catarinense, Planalto Norte e região norte do estado, é onde nós temos uma condição de chuva mais presente nessa tarde de terça-feira. No Vale, mínimas 9 a 19 graus. Aqui na Grande Florianópolis também não deve passar dos 17. Região serrana, claro, temperatura um pouco mais baixa, mínima de 6, máxima também de 17 e segue a mesma tendência aqui da região sul do estado. Já na quarta-feira, aí predomínio de nuvens também com abertura de sol. Não muda muito o filme de hoje, né? Mas para quem está nessa faixa do estado, então sul, Grande Florianópolis, Vale e Grande Oeste, o sol aparecendo entre nuvens. E quem está mais na região norte do estado de Santa Catarina, essa possibilidade daquela chuva isolada para essa quarta-feira. Então, praticamente o que nós vimos na previsão dessa terça, mesma para amanhã, quarta-feira. Vamos ver as temperaturas pelas regiões do estado de Santa Catarina? A gente observa aqui, então, na nossa tela, Florianópolis com a máxima prevista amanhã, ficando na casa dos 19 graus. Lages, região serrana, nós temos uma temperatura mínima que deve amanhecer, portanto, entre 7 e 8 graus, máxima não passa de 16. No Grande Oeste, em Chapecó, temperatura mínima prevista para essa quarta-feira na casa dos 9 graus, máxima 22. Vejam que onde o sol aparece entre nuvens, até sobe um pouquinho. Agora, na região norte, em Joinville, temperatura na quarta não deve ultrapassar os 13 graus e a mínima fica muito próxima, 11, ou seja, não oscila muito. Aqui nós temos até esse mapinha com chuva, mas a previsão indica, nós vimos o pessoal do Alerta Blue falando que pode ter chuva a qualquer momento,
na quarta-feira à noite. Esperamos que não seja no momento do desfile, né? E em Criciúma, sul do estado, também o sol aparecendo entre nuvens, temperatura máxima na casa dos 20 graus e a mínima não passa dos 11 graus. E seguimos com mais informações. Vamos lá com o nosso SCC Meio-Dia, gente. Hoje tem mais um episódio da série em parceria com a Fiesc, Seu Futuro Está na Indústria. Vejam. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história do Ronald, que ganhou a confiança dos gestores e colegas de trabalho. O vai e vem das paleteiras faz parte da rotina de Ronald. Ele suporta o frio o ano inteiro na câmara fria da Iceport em Navegantes há 11 anos. Aqui são movimentados sob rigoroso controle de inspeção e qualidade, cargas de frango, carne, congelados, que são importados e exportados pelo Porto de Navegantes. São 2 turnos de trabalho. O Ronald entra às 7 horas da manhã para coordenar uma equipe de 25 pessoas. O frio a gente vai se acostumando aos poucos, né? Então eu trabalho já nesse ramo já aqui na Iceport há 11 anos, né? Então eu já vim de outra denominação, de outra empresa, trabalhei já há 15 anos também em outro armazém, mas hoje eu ocupo aqui minha função há 11 anos, né, na Iceport. Eu acho que o resultado é tendo bom treinamento com as equipes, um bom diálogo, sempre orientando, sempre com a humildade, né, com os colaboradores e fazendo o que é o melhor. O que eu mais gosto, quando a gente faz com o que a gente ama, eu acho que o resultado vem com excelência e é só sucesso. Ronald começou como conferente, passou por 4 cargos até alcançar a controladoria de operações. Percebemos o quanto ele se identifica com o cargo e o local de trabalho. Hoje ele ocupa uma função que, além de contribuir com os bons resultados da empresa, é de muita responsabilidade em relação à prevenção de acidentes. No escritório, com visão privilegiada ou acompanhando de perto a movimentação das cargas e dos colaboradores, é aqui que ele se sente realizado. O resultado disso é a gente fazer um bom trabalho, ter a humildade sempre, a honestidade, a sinceridade e ser comprometido com a empresa. É o que a gente fala aqui que é vestir a camisa, né? Então eu sou o primeiro a chegar na empresa, no meu turno e o último a sair. Então o comprometimento, a responsabilidade, eu acho que gera esse resultado, né? Não é fácil trabalhar 8 horas por dia dentro de uma câmara frigorífica a uma temperatura média de 8 graus. É preciso, de fato, gostar muito do que faz e, claro, se manter atualizado. Para chegar ao cargo de controlador de operações, o seu Ronald precisou se atualizar. Ela incentiva nos estudos, tanto na faculdade como no inglês, a gente tem que fazer. Eu acho que os cursos a gente faz, a cada mês a gente faz um curso, um treinamento para chegar nesse resultado de onde eu ocupo meu cargo hoje de controlador, né? Então foi de muita determinação, suor da camisa, porque aqui a gente veste a camisa. Então é isso que aí proporciona para nós e buscando sempre essa melhoria, né? Cada vez mais se aperfeiçoando nos estudos para chegar aí, ter uma carreira de sucesso dentro da empresa. Isso contribui muito quando olhamos socialmente, né, com a elevação da escolaridade, com a elevação da formação técnica profissional e, consequentemente, com a inserção desse jovem no setor industrial. E, por outro lado, sob a ótica da indústria, contribui com a produtividade, porque pessoas, profissionais qualificados, que são desenvolvidos e preparados para aquela atividade laboral, eles já têm uma produtividade muito superior quando comparado a um profissional não qualificado. Marco é o supervisor de Ronald. Ele acompanha a evolução do colaborador e reforça que as empresas estão sempre em busca de profissionais dedicados e comprometidos como o perfil de Ronald. Ele teve várias evoluções, começou lá no passado como conferente, depois foi assistente e hoje ele é controlador de operações, ele faz parte da nossa equipe estratégica aqui de operação, é o responsável por toda a operação do primeiro turno. Então, para nós é um orgulho ter um profissional como o Ronald
na nossa equipe, né? Sempre a gente procura trazer profissionais para alta performance, porque hoje nós temos um armazém automatizado, um armazém de alta performance, e a gente precisa ter as pessoas bem treinadas, né? Não adianta ter uma Ferrari na mão se não tiver bons pilotos, né? Então, a gente precisa ter pessoas desse tipo, desse naipe, assim como o Ronald. Além de ser um exemplo para a empresa, o controlador de operações da Câmara Fria é inspiração para as novas gerações. E a nossa relação com ele aqui é maravilhosa, né? Ele inspira não só eu, mas todos nós aqui da Anticâmara, né? Eu já consegui subir 3 níveis, graças a Deus, né? Com a ajuda dele também, né? Assim, lógico, né? Ele é a nossa liderança, ele que está vendo o nosso trabalho aqui, né? Então, ele é o nosso espelho aqui. Para garantir que as empresas e indústrias de Santa Catarina atraiam ainda mais colaboradores comprometidos, garantir a produtividade e uma taxa de empregabilidade qualificada, só tem um caminho: a capacitação profissional, como as opções oferecidas pelo SESI Senai. Santa Catarina tem a menor taxa de desocupação, né? Nós estamos com 2,2% apenas, né? Então, é um cenário muito favorável para o trabalhador, complexo para a indústria. Mas o que eu gosto de destacar? Pessoas com qualificação profissional, elas acessam melhores oportunidades, elas acessam melhores salários, né? Elas têm uma probabilidade de crescimento profissional muito maior no menor espaço de tempo. Então, a nossa provocação sempre fica para o jovem, né? E para aquela pessoa mais madura também, porque ela pode buscar uma requalificação no Senai. Que bacana essa história do Ronald, né, gente? E a indústria de Santa Catarina hoje é a segunda mais competitiva do Brasil. São quase 1 milhão de pessoas trabalhando na indústria catarinense. Só mulheres são cerca de 314 mil. Quer trabalhar na indústria de Santa Catarina? Então não perca tempo e acesse o site trabalhenaindustria.com.br. E você, empresário que tem vaga na sua empresa, aproveita para divulgar no portal, é gratuito. trabalhenaindustria.com.br. Nós vamos ao intervalo no SCC Meio-Dia e voltamos na sequência na sua companhia. Onde estava Laércio, que não esteve aqui com a gente? Daqui a pouco eles chegam com o bom humor, com entretenimento aqui no nosso A Tarde é Nossa, porque o nosso SCC Meio-Dia volta agora a Chapecó. A comissão organizadora da EFAP Brasil realizou hoje os últimos preparativos para o evento. Teve uma reunião que foi concedida as informações a uma coletiva à imprensa e o Felipe estava lá, acompanhou tudo e atualiza para a gente agora da nossa EFAP, chegando também no calendário das festas de outubro aqui em Santa Catarina. Felipe Bastos, a informação ao vivo é contigo. É isso mesmo, Zanotto. A gente fala ao vivo dos pavilhões novo. Esse pavilhão que nós estamos agora, o pessoal está montando, está naqueles últimos ajustes para a EFAP, pavilhão completamente novo. É uma das grandes novidades para a feira desse ano. Nesse pavilhão vai ser onde vão ficar os bancos, as cooperativas também de crédito por aqui. Lembrando que a EFAP do Brasil começa na próxima sexta-feira. E um detalhe importante, na reunião, na coletiva para a imprensa que teve agora há pouco, foi definidos os horários da EFAP, que vai ter abertura oficial sexta-feira a partir de 7 horas da noite, mas os portões aqui do Parque de Exposições Dr. Valmor Ernesto Lunardi já vão abrir a partir das 5 horas da tarde. Expectativa da organização é receber mais de 500 mil visitantes e movimentar cerca de 800 milhões de reais em negócios durante os 10 dias de programação. Um detalhe importante também, viu, Zanotto, é que foi atualizado o número de expositores. Num primeiro momento, a prefeitura aqui de Chapecó ela trabalhava com mais de 300 expositores. Esse número praticamente dobrou. São esperados mais de 600 expositores durante os 10 dias de evento. Agora pela manhã, durante a coletiva, nós conversamos com o prefeito João Rodrigues e também com o Felipe Balzan, ele que é presidente da comissão organizadora da feira, e os dois contaram mais detalhes para a gente sobre a expectativa para a EFAP do Brasil, que começa na sexta-feira. Vamos acompanhar.
As novidades no agro, né? Nós temos os pequenos animais na parte agropecuária, aí, né? O mini vaca, mini pônei. Isso vai trazer uma lembrança legal para as crianças. Eu falo que quem vem para a EFAP tem que ter uma lembrança. Eu tive lembranças de infância, isso vai marcar as pessoas. Antigamente nós tínhamos lembrança do barro, hoje não tem mais, a concha acústica está toda asfaltada, asfaltamos tudo. Então isso traz o tamanho dessa feira, que é a EFAP do Brasil, ainda mais com mais de 1.000 animais, né? Duplicamos o tamanho da parte agropecuária, o rodeio com a Arena 360, com o locutor Marco Brasil, que é uma das maiores referências do nacional, os grandes shows, né? São mais de 20 shows nacionais. E esse foi o relato do Felipe Balzan, falando um pouquinho sobre a EFAP do Brasil. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, também conversou com a imprensa e vai falar sobre a expectativa de uma das maiores feiras já realizadas no sul do país. Acompanhe. Como é bom você chegar alguns dias à véspera da abertura da feira, está sendo tudo montado, ela 100% paga, não há nenhum risco, não há investimento de dinheiro público na contratação de shows, é tudo oriundo de patrocinadores, a estrutura do parque fica. Então a gente entrega um equipamento moderno para o povo de Chapecó, oferece uma das maiores expofeiras do Brasil, negócios que serão realizados, impostos que serão arrecadados através dos negócios realizados e todo mundo ganha. Lembrando então, telespectador, a abertura dos portões, sexta-feira, às 5 horas da tarde, abertura oficial às 7 da noite. Depois, fins de semana, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite, direto, e durante a semana, das 3 horas da tarde até as 10 horas da noite. Entrada todos os dias na feira, de graça, 6 noites com entradas nos shows também de graça, outras 4 noites com shows pagos e aquela expectativa, né, Zanotto, de muita gente por aqui. Um detalhe importante para finalizar a participação, durante a coletiva também o prefeito João Rodrigues, ele falou também sobre uma licitação na questão das bebidas destiladas, ou seja, quem for os responsáveis pelas entradas de bebidas destiladas aqui nos pavilhões da EFAP vão ter que comprovar tudo, né? Toda a documentação certinha de quem vendeu e também quem vai revender essas bebidas aqui por causa da contaminação do metanol. Zanotto, agora sim devolvo para você no SCC Meio-Dia. Muito bem, então a EFAP Brasil também já se atualizando, né, com prevenção desse evento que acontece, né, a nível nacional, também com essa questão da distribuição das bebidas. Boa lembrança, valeu Bastos, obrigado pelas suas informações. Gente, teve um flash mob que emocionou, tomou conta do Shopping Beira-Mar aqui em Florianópolis nessa segunda-feira. O coral Louvor reuniu centenas de pessoas e anunciou a 23ª Marcha para Jesus, que acontece agora, nesse sábado, dia 11 de outubro, no Parque de Coqueiros, né, na área da Beira-Mar Continental, que é onde vai acontecer o trajeto da marcha. E é organizado pelo Conselho de Pastores de Florianópolis. O ato marcou um momento de fé e preparação para o grande evento, reconhecido já como patrimônio cultural aqui de Santa Catarina. A concentração acontece a partir das 2 da tarde, repito, no Parque de Coqueiros, Beira-Mar Continental, neste sábado. A marcha vai contar com apresentações musicais e momentos, claro, de oração pela cidade e pelas famílias catarinenses. E a noite de segunda-feira também foi marcada pela premiação do Festival Palhoça Mais Sabor, um evento que valoriza a culinária da cidade. E a Gabriela Mariotto tem mais informações para a gente. Oi, Zanotto, e um olá para todo mundo que está nos acompanhando aqui no SCC Meio-Dia. Nós estamos aqui na sede da CDL Palhoça, acompanhando aqui a final, a premiação desse Festival Palhoça Mais Sabor, que a gente acompanhou desde o comecinho, né? Fomos, visitamos os restaurantes, acompanhamos tudo desse festival tão especial, tão importante aqui para o município de Palhoça. A gente está aqui com o secretário de Turismo do município de Palhoça para contar para a gente um pouquinho, faz um balanço para a gente sobre esse festival, sobre essa edição, o que a gente teve aqui desses restaurantes, desses participantes desse ano. Sim, bom dia a todos. Foi um grande evento, é a nossa 4ª edição, né? E com isso a gente já está entrando num cenário gastronômico no município, né? E estamos criando polos gastronômicos como a Serra de Brito, tem um projeto que a gente está trabalhando para que seja criado polo gastronômico na Serra de Brito, mostrando assim a cultura e mostrando também toda a parte de patrimonial histórico daquela região. É um evento pela sua 4ª edição e nós estamos muito felizes porque conseguimos trazer, ou melhor, conseguimos fazer com que
toda a parte de comércio pudesse entrar nesse circuito e engrandecer cada vez mais o setor gastronômico do município de Palhoça. Perfeito, muito obrigada, secretária. E a gente também está aqui com a presidente da CDL de Palhoça. Conta pra gente, né? Foram 30 restaurantes participantes, a gente teve um grande engajamento dos comerciantes aqui de Palhoça e trouxe, assim, um retorno para esse setor aqui do município, né? Sim, com certeza. A CDL tem o propósito de fortalecer negócios e, com certeza, esse festival é o que deu super certo e que mostrou que a CDL está, sim, disposta a fazer esse movimento para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso negócio do nosso município. E o festival é o 4º e com certeza vai ter muitos mais e a gente vai com certeza trabalhar para que ele seja melhorado, estruturado em cada ano, né? Para que a gente possa entender a mudança do momento e adaptar para aquele ano. Perfeito, muito obrigada. A gente mostra aqui para vocês também, ó. Salão cheio, muitos comerciantes vieram acompanhar aqui o final dessa edição. O pessoal estava bastante ansioso aqui para saber quem foram os grandes premiados. A gente já tem aí a lista completa, com certeza, no nosso site, no nosso portal SCC10. O pessoal aqui de Palhoça e também da Grande Floripa pode acompanhar essa lista completa e conhecer todos os restaurantes que estiveram participando dessa edição, também os restaurantes premiados. Com certeza foi uma edição muito especial aqui para o município de Palhoça que fortalece esse setor aqui no município. Volto com você aí no estúdio, Zanotto. Obrigado, Mariotto, que vai estar às 6h30 da tarde, sabe onde? No nosso Tá Na Hora. E agora o Cleiton Ramos chega com o recado do programa de hoje. Fala, Cleiton. Meu amigo Henrique Zanotto, tudo bem com você? Pessoal ligado aí no SCC Meio Dia, que privilégio passar aqui para dar aquele recado rápido, prometo, avisando todo mundo. A gente conta também com essa audiência maravilhosa do SCC Meio Dia, 18h30, não está na hora, SCC. Olha só, tem uma matéria da Gabriela Mariotto que vai destacar a crescente de pessoas vindo aqui para Santa Catarina buscando uma qualidade de vida melhor. De vários estados do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul. 18h30, isso e muito mais, a gente conta tudo para você. Um abraço, Henrique. Valeu, Cleiton. 6h30 aqui na programação do SCC SBT tem o Tá Na Hora. Agora a gente vai com informações do Litoral Norte, porque a EMASA deve realizar uma manutenção na estação de tratamento e, com isso, afeta o serviço de abastecimento em alguns locais ali de Balneário Camboriú. Vamos ao vivo com a Cris Pinheiro, que ela pode trazer mais detalhes para a gente sobre essa manutenção e, principalmente, né, Cris, as orientações que a EMASA passa para que ninguém fique sem água. A informação ao vivo é contigo, Cris. Isso, Zanotto, utilidade pública, né? Essa manutenção vai ser feita amanhã, quarta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Então, os registros já vão ser fechados, porque as equipes vão fazer uma manutenção, um reparo em um dos registros da calha que conduz a água aos decantadores, aquele equipamento que faz a remoção das partículas sólidas e também dos floculadores que são usados para aumentar a eficiência para remover esses resíduos. Um dos registros que controla a passagem de água dentro da estação está apresentando grande dificuldade de abertura, o que vai exigir aí a paralisação total para o conserto. Por isso, a EMASA orienta aos moradores não só de Balneário Camboriú, Zanotto, mas também de Camboriú, que economizem água a partir de hoje e evitem, claro, de fazer aquelas limpezas, lavar roupa, lavar caçada, carro. E se tiver reservatório, caixa, mantenha já desde hoje abastecido. O retorno da água é só amanhã, tanto para Balneário quanto para Camboriú. O registro vai ser fechado amanhã a partir das 6 horas da manhã. Volto contigo. Obrigado, Cris. Lembrando que amanhã também teremos o fechamento da BR-470, lá em Dayal, das 3 às 4 da tarde, as obras de duplicação da rodovia. E a Serra do Rio do Rastro, SC-390, também deve ser fechada amanhã. A gente vai atualizar a programação porque vai voltar a acontecer aqui em Santa Catarina a 26ª edição de uma prova de ciclismo, que vai passar por várias rodovias, como a Serra do Rio do Rastro. Então a gente vai atualizar tudo, porque vai até domingo, até mesmo rodovias aqui da capital vão ser interditadas para essa prova. Certo, gente? Muito obrigado pela sua companhia com essa terça-feira com o nosso SCC Meio Dia, que volta amanhã às 11 horas da manhã. Na sequência, a tarde é nossa. Se divirta, fique à vontade na programação do SCC SBT. Até amanhã.